pessoal, sejam bem-vindos ao 8º episódio do Contraplanos, o podcast onde o cinema é o protagonista. Eu sou o seu anfitrião Murilo Brederotti, mas pode me chamar de Lilo. Eu sou o Matheus Camilo, mas pode me chamar de Pups. E temos convidado. Tem gente nova. Eu sou o Thiago e podem me chamar de Thiago mesmo, porque eu não tenho apelido. Thiago, que está aqui com a gente hoje, nosso primeiro convidado. Uma grande satisfação, pessoal. Já venho acompanhando, né, os outros episódios e muito bacana a proposta, né? O ritmo que vocês dão, a espontaneidade. Então, para mim é uma honra e uma satisfação estar aqui. Thiago é mestre em cinema, no UNB. Colega do meu colega, incluindo junto no mestrado. E fala sobre essa criação do home video, sobre a crítica de cinema, um estudo sobre a revista 7, sobre o cinema da década de 80. Então é um estudo muito vasto, a gente vai falar muito sobre isso. Vamos falar sobre o advento do home video, a invenção do streaming, vamos comparar os dois. Então vai ser um papo muito legal, né, Lilo? Resgatar as memórias do audiovisual, né? Total. Trazer um pouquinho aí, até apresentar para as novas gerações, né? Que a gente sabe que boa parte do público do YouTube é formado, né, para as pessoas mais jovens, mas mostrar também a importância, né, de alguns fenômenos midiáticos que aconteceram no passado e que ficaram esquecidos no passado, né? A gente acha que trazer à tona para debater, porque eles continuam atuais, né? Sim. Por mais que por meio de outras mídias, são fenômenos culturais e midiáticos que aconteceram, que eles permanecem, né, na internet. A gente vai bater um papo bem legal sobre isso. Ou seja, é um episódio feito por tiozões, para tiozões, mas para jovem também. Então você jovem, fica aí, isso é cool. Que vai ser cool. Vai ser cool. Não vai ser cringe. Não mesmo. Então é isso, roda a vinheta. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Estamos ao vivo, agora sim começa de verdade. Então vamos lá, né? Agora começa a vida. E agora? Silêncio por uma hora, tipo. Mora em silêncio. Tá frio, né? E aí, e a vida? Nem frio tá, né? Se eles verem. A gente tá trancado aqui com o ar-condicionado, porra, tá frio. O ar-condicionado tá bom pra vocês aí? Tá ótimo. Tá ótimo. Posso ter só aumento também, mas... Então a gente... Qual é que é a primeira pauta mesmo? Como vai a vida? Como vai a vida, né? Essa semana aí... Semana pra mim foi meio louca. Vamos conhecer o nosso convidado. Thiago, e aí? Fale mais. Bom, pessoal, então, falar um pouquinho sobre mim. Fala aí sobre você. Bom, de onde veio, pra onde veio, o que come. Hoje no Globo Repórter. Sou colega de mestrado do Matheus, começar me apresentando por aí, né? A gente fez mestrado em cinema junto na UNB. E... Bom, não sou da área do audiovisual, mas sou interessado desde sempre por cinema, né? Tenho minha página onde eu publico alguns pensamentos sobre filme, alguns esboços de resenha, e gosto muito de refletir sobre os filmes também, né, sobre a cultura audiovisual, e sou de uma geração além da de vocês, né, então também acho que uma das ideias do bate-papo aqui é trazer um histórico, né, referente ao home video, né, o videocassete, né, as videolocadoras. Eu iniciei minha cinefilia nessa época, né, comecei a me interessar por filmes por aí. E foi daí que surgiu meu interesse pela pesquisa também, acadêmica, né? Eu quis transportar um pouquinho dessas memórias que eram muito afetivas, né, emocionais e tal, para um campo mais científico de pesquisa. Então, o meu mestrado foi sobre isso, né, sobre o surgimento do home video e as suas influências na produção crítica brasileira. Muita coisa mudou a partir do vídeo, né? Então, a gente vai conversar muito isso ao longo do episódio. Mas vocês imaginam, hoje se tem uma cultura, uma ideia que é parcialmente falsa, de que muito dessas inovações relacionadas ao consumo, né, e o compartilhamento de filmes e de conteúdo cinematográfico surgiu com a internet. Eu mesmo caí um pouquinho nessa lenda urbana, vamos dizer assim. Isso daí é verdade em certo ponto, mas por outro não, porque tudo isso surgiu lá nos idos dos anos 80, né, quando surgiu o videocassete, e muito do que a gente verifica hoje no modelo de consumo virtual, cinematográfico, teve início lá. Inclusive pirataria de filme, né, que se propagou muito rapidamente. Houve uma expansão, né, no conteúdo cinematográfico. As pessoas antes elas estavam muito atreladas aos filmes que passavam na televisão, basicamente na Rede Globo, né, que enfim era um canal ainda mais dominante do que é hoje, né, muito mais, porque não existia internet.
ou aos filmes que passavam no cinema. E durante a década de 80, vocês não sabem que vocês... É longínquo. Vocês não eram nem gente ainda. Não, ainda não. O Brasil passou... historicamente é muito interessante estudar a década de 80. Porque na parte econômica foi uma década onde se teve uma crise sem precedentes, né, no Brasil. Vários planos econômicos se sucedendo, né, cruzado, novo cruzado, enfim, tentando frear a hiperinflação, e isso nunca foi efetivamente conquistado durante a década. Então, falar muito brevemente sobre essa parte econômica, porque não é minha praia, né? Mas enfim, mas isso interferiu muito também na vida do cinéfilo. Porque o cinéfilo, se ele já tinha poucas opções de filmes para consumir, para assistir, para conhecer, né, sobre a cultura cinematográfica, ele ficava ainda mais restrito porque ele não tinha dinheiro para pagar o ingresso do cinema de forma habitual. Então, assim, ele ficava na dependência dos filmes que iam passar na televisão, que muito frequentemente demoravam, em média, 4 ou 5 anos depois da estreia no cinema. Então, vamos supor, um filme foi lançado em 1980. A pessoa não teve condição de assistir o filme, ou o circuito não se interessou por passar esse filme, porque não era um filme muito comercial. A pessoa ficava na dependência disso chegar na televisão, o que muitas vezes não acontecia, porque também a Rede Globo principalmente priorizava o cinema comercial. E quando passava, né, já tinha 5 anos do filme, muitas vezes já tinha até a parte 2. Porque na década de 80 acontecia muito isso, né? Por exemplo, a Academia de Polícia, foram 7 episódios ou 6 na década de 80, Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo. Então foi um ritmo muito frenético também de produção cinematográfica, que também teve a ver com o surgimento do vídeo, né? Que ele valorizou mais esse entretenimento imediato, enfim. Tudo isso é um contexto que ele está todo mobilizado. E tem tudo a ver também, né, Thiago? Porque, tipo assim, você falando assim sobre essa questão do consumo do cinema nos anos 80 e tudo mais, isso, até antes e tal, eu estudo história do cinema também, estudo tipo, o cinema a partir dos anos 30, 40 ali no Brasil principalmente, e a gente percebe o tanto que o consumo do cinema, o consumo de filmes era um produto limitado. Completamente. Assim, um filme era algo limitado. Tipo assim, você só podia assistir naquele momento que ele estava em cartaz. Exatamente. E aí, tipo, é difícil de conceber uma ideia como essa hoje em dia. E só na exibição linear, né? Por exemplo, se você perde um diálogo, hoje em dia não, assim, principalmente a partir do home video, né? Mas também hoje, naturalmente, você tem 1000 possibilidades também na forma como você consome esse filme. Sim, né? No local, no tempo. Antes não, você estava atrelado àquilo. Você comprava a sessão das 19 horas, chegava ali, tinha uma exibição linear, você não podia pausar para ir ao banheiro. Né? Você estava atrelado a pouquíssimos filmes que eram exibidos. Até assim, vou dar até um exemplo que é mais impactante assim, né? Mas claro que ele não reproduzia todos os momentos da década. Mas eu juntei lá na minha pesquisa uma entrevista do Geraldo Mayrink. Ele fala que no mês de junho ou julho, não sei, de 1986, ele fez uma crítica sobre isso, né? um texto completo sobre isso. Ele disse que em São Paulo, que assim, é o maior polo cultural do país, a gente sabe, né? No mês de junho de 1986, que foi quando ele escreveu esse texto, só tinham estreado 4 filmes novos no circuito de São Paulo no mês de junho, sendo que 2 eram pornográficos. Caraca. Então isso dá a dimensão do quanto o cinema era limitado. Olha o tamanho das produções que a gente tem acesso atualmente. Então antes isso daí era completamente relativizado. As pessoas não tinham essa opção que existe hoje, né, na internet, ou mesmo nos anos 90, enfim, né, antes do surgimento da internet, de expandir, né, o seu repertório cinematográfico. Então, assim, eu fico pensando... Não existia nenhuma emancipação. Nenhuma emancipação. As pessoas, elas estavam totalmente atreladas ali a um mercado, né, que era totalmente mobilizado para o cinema comercial. Ninguém reproduzia a produção europeia, por exemplo. Muitas vezes não reproduzia a produção brasileira, a não ser Trapalhões, Xuxa, né? Eles pensavam em lucro. E esse contexto da crise econômica é importante por conta disso também, porque eles mobilizavam também os donos dos cinemas, né? Claro que eles queriam ali, na maior medida possível, um engajamento do público, né? Assim, conquistar bilheteria naturalmente, né? Isso é um negócio. Então, assim, muitas coisas não chegavam no Brasil. Daí vou reportar também uma outra entrevista que o Rubens Evaldo Filho concedeu, que eu acho que está
está reproduzida no documentário Cinemagia, a história das videolocadoras de São Paulo, muito bom. Eu até entrevistei o Alan Oliveira para o meu mestrado, ele é o diretor. Sim. Então esse documentário acho que está disponível no Prime. Ele conta também fala muito sobre o surgimento das videolocadoras, que foi uma febre, né, quando surgiu. Mas eu acho que, se eu não me engano, é aí que está essa entrevista do Rubens Evaldo Filho. Ele fala isso, que a partir do vídeo a vida do cinéfilo se coloriu, entendeu? Porque o cinéfilo, ele estava assim, ele tinha, na verdade o cinéfilo ele não tinha um repertório tão grande assim de filmes. Até o próprio Rubens Evaldo Filho, que a gente sabe, vocês conhecem ele, né? Sim. Assim, ele é mais da minha geração também. Faleceu já, né? Faleceu. É um dos críticos mais importantes do Brasil, assim, na minha opinião. Sim. E ele tinha um modelo de crítica muito diferente, né? Assim, ele mesmo se colocava como um crítico, às vezes raso, mas que repercutia a pauta cinematográfica para o grande público, né? A galera de casa deve lembrar dele pelos comentários do Oscar. Exatamente. Agora que teve o Oscar, ele até apareceu em algumas homenagens, né? Algumas reportagens. Mas assim, eu até considero o Rubens Evaldo Filho o percussor dessa crítica moderna, né, contemporânea que a gente tem, que é uma crítica mais rápida, muitas vezes voltada, né, pro grande público, né, sem tanta... Assim, faz uso, lógico, naturalmente, né, de questões técnicas e tal, mas assim, que é uma linguagem que ela tem que ser palatável também para o grande público que consome filme. Sim. Porque antes... Tô falando tanto, né? Não, mas é isso mesmo. É que eu me empolgo com esse tema. Não, mas é pra você empolgar mesmo. É porque antes, né, a linguagem crítica, né, assim, quem falava sobre cinema se direcionava muito a um público muito restrito da intelectualidade brasileira. Sim. Porque parecia que pensar o cinema era restrito a essas pessoas. As elites, né? Então, assim, críticos como Rubens Evaldo Filho e outros que surgiram principalmente ali, o Rubens é anterior a essa época, mas que surgiram ali a partir dessa crítica que se começou a fazer a partir dos lançamentos do home video, trouxeram uma certa democratização para o pensamento crítico, né? E hoje a gente vê, né, críticos ali surgindo no Instagram, né, no YouTube. Então, assim, isso foi o início de um movimento importante que culminou nessa crítica moderna que a gente tem atualmente. Você acha que ele foi também um dos mais importantes, assim, para essa democratização, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque ele falava com o grande público. Ele tinha uma coluna durante algum tempo. Ele teve uma coluna no jornal Hoje, né? Aos sábados ele fazia uma crítica. Opa, desculpa. Não. Ele fazia tinha uma coluna aos sábados, enfim. Mas também ele, na verdade, ele trouxe os guias de vídeo para o Brasil. Sim. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas enfim, o pessoal mais velho aí que está assistindo, certamente. Eu ia entrar nessa temática aí, porque a gente tem que falar já tô antecipando? do que foi isso. Não, assim... Vai lá, vai com vocês e na hora que for para falar das outras coisas... Eu sei quando a gente fala de tema que a gente... Exatamente. A gente ficou tão mergulhado no tema. Mas é isso que é bom mesmo, é isso que é bom, vai lá. Vamos não me dá muita corda não, que... eu vou dar toda a corda que tem. Vamos conversar um pouco, a gente vai entrar nessa temática mais pra frente também, porque eu quero saber também da sua opinião também sobre essa questão da mudança, assim, quais foram os mecanismos que colaboraram com a cinefilia principalmente do público brasileiro naquela época dos anos 80 e o que você identifica como um mecanismo que colabora para a cinefilia, para a evolução da cinefilia no Brasil hoje, entendeu? E a gente, hoje a gente entra com as nossas opiniões também, porque a gente tem demais. Mas eu queria saber mais sobre você, assim, como você traçou o seu próprio perfil de cinéfilo, como é que começou isso? De onde veio essa paixão? Sua paixão pelo cinema? Todo mundo tem história. A gente tem várias histórias. Na verdade... minha mãe é muito cinéfila. Sim. Então, assim, ela, quando a gente era criança, eu e meus irmãos, ela nos levava para o cinema, claro, muitas vezes para assistir desenhos, né, animados, filmes de criança, mas outras vezes, quando ela não tinha com quem deixar, ela nos levava para assistir também os filmes que ela queria ver. Eu lembro até, a gente conta uma história até hoje, a gente brinca com os meus irmãos, que teve uma vez que ela foi assistir Entre Dois Amores, que é um filme, assim... com a Meryl Streep, né? E assim, um filme longo, de mais de 3 horas de duração, um drama meio denso, assim, né? Enfim, que não é filme para criança, mas ela levou a gente... Como se passa na África, ela levou achando que a gente se interessaria por ver os bichos ali e tal, mas foi uma experiência chatíssima. Outra época. Foi muito chato, mas enfim. Primeiro foi com essa cultura da minha mãe, né? Que isso ficou muito enraizado na gente. Meu irmão também gosta muito de cinema, minha irmã menos, mas eu e meu irmão bastante. E aí...
foi justamente, eu mudei, né? Eu morava ali na 406, eu mudei para 210, né? Na época. E tinha uma videolocadora que tinha aberto na frente da minha casa. Eu imaginei que ia ser uma coisa assim. Foi. Então é uma coisa aí, tipo de total, história, raiz. Então assim, eu comecei, cara, eu tinha o quê? Uns 11 anos de idade. Eu muitas vezes assim, o pessoal descia para brincar, eu descia para ir na locadora, ficar lendo as sinopses dos filmes atrás dos estojos de vídeo. Então assim, não foi só a locadora, não foi só um ambiente de consumo. Ele era um espaço de troca de experiência cinéfila. Chega pra cá por causa da câmera. Ah, tá, foi mal. Senão você fica meio tranquilo. Era um espaço de troca de experiência cinéfila. Assim, a gente ficava amigo do balconista. Vocês sabem que quem está Tarantino foi balconista de locadora, né? Sim, E ele fala que muito do que aparece nos filmes dele são referências que ele aprendeu frequentando as locadoras. Então, assim, eu era capaz de ficar horas ali estudando sobre os filmes, porque eu não via isso como estudo, claro, né? Mas, por exemplo, você chega numa locadora com 1000 títulos ali, 1000 filmes, que tem o estojinho com a foto na capa, atrás tem uma sinopse, o número de Oscars que ganhou, os atores. Se você vai fazendo isso com uma certa frequência, você vai aprendendo muito sobre o cinema, né? Então eu comecei, aí, claro, eu ia na locadora, pelo menos um filme eu tinha que levar, né? Daí levava para casa, assistia e começou por aí. E era um evento, né? Era um evento e daí o que acontecia? Esse mercado ele era muito entrelaçado. As videolocadoras muitas vezes faziam propagandas ou elas mesmas vendiam algumas revistas de cinema, como a 7, a Videonews, né? E as revistas, por outro lado, faziam propaganda dessas locadoras que eram anunciantes da revista. Sim. Então, assim, eu comecei também a consumir essas revistas, a Videonews e a 7 principalmente. E comecei aí a consumir conteúdo cinematográfico. Conteúdo cinematográfico que a gente acha hoje na internet, a opção que a gente tinha na época era através dessas revistas. E meu estudo de caso do mestrado, inclusive, é a revista 7. Conversei com Roberto Sadovski, com José Geraldo Couto, né, que foram críticos muito importantes dessa época, e são ainda, né, mas assim, nessa época também. Mas foi aí que surgiu. Então, a minha fase de adolescência foi a fase onde minha cinefilia estava mais engajada. Depois deu uma diminuída, não é diminuída não, continuei como consumidor de filme normal, isso voltou durante a pandemia. Imagino. Onde eu fiquei muito tempo em casa, né? E aí já entra os streamings. E foi aí que entrou o seu perfil no Instagram? Foi aí que entrou no meu perfil no Instagram. Galera, segue aí. Reduto Sétima Arte. Tá um pouco paradinha a página, porque mas vai voltar, mas vai voltar esse podcast é a renascença. É renascença, é verdade. Na verdade, antes de eu criar minha página, eu comecei também durante a pandemia, a frequentar um cineclube virtual, que é outro aspecto muito importante da cinefilia também. Aí já remontando aos anos 60, né, que os estudantes se juntavam para debater filmes. Né? É um movimento extremamente importante da cinefilia brasileira e mundial. Olha um beija-flor ali. Parece. E daí eu entrei num cineclube virtual com ex-alunos do Pablo Vilaça. Eu mesmo não era ex-aluno dele na época, chama Cinema e Prosa. Cinema e Prosa, segue aí também, pessoal. Mas um pessoal super engajado e pessoas ótimas, assim, que assim, trouxeram um novo sentido pro cinema para mim. Porque eu comecei a olhar, vendo essas pessoas debaterem os filmes, eu comecei a ingressar um pouco nesse universo de refletir mais sobre os filmes e me permitir ter minhas impressões ali, se for o caso. Escrevi minha primeira resenha também sobre um drama japonês, O Sabor da Vida. Você converteu num crítico. Exatamente. Não me chama, não me considero crítico absolutamente assim. Não. Mas assim, alguém que escreve sobre filmes. Entendi. Foi aí que eu criei um pouquinho, me permiti um pouquinho. E durante a pandemia a gente sabe que muito tempo ocioso, né, principalmente no início, né, onde a gente ficou meio afastado do trabalho. Então comecei a me dedicar muito para essa parte, enfim. E abriram novas portas, né, assim. Nossa. Não profissionais, nada disso, mas portas assim onde eu me permita conhecer um pouco mais de mim também, né, como cinéfilo. É lógico, cara. A gente nunca falou sobre isso, né? Eu e você. Como a gente começou, Como é que foi? Fala o teu aí. Quero saber também, vamos lá. O primeiro filme que eu assisti foi Cocô de Notre Dame. É porque a gente já se conhece há 1000 anos. Cocô de Notre Dame, olha. A gente conhece há 1000 anos, saber. Aí a gente já falou. Cocô de Notre Dame, que é um filme que eu gosto muito até hoje, da Disney, né? Aí, eu não sei, eu sempre fui vendo filme, mas assim, eu nunca me considerei cinéfilo, mas chegou uma época em que eu queria ser animador. Que eu era apaixonado por desenho animado, né? Antes de ser cineasta, eu queria ser animador. Há muito tempo eu fui ser animador. E aí depois eu meio que fui migrando pro cinema, né? Aí quando eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos,
Aí eu realmente cogitei a possibilidade de fazer filme, né? Que aí eu fui meio que aprendendo mesmo, com câmerazinha, editar, filmar, né? Gravei até um curto que um amigo meu escreveu uma vez, foi o primeiro que eu fiz. Deve estar na internet em algum lugar, muito tempo atrás. Mas eu também peguei essa fase da Blockbuster, né? De alugar filme, porque era legal aquela coisa de você ir lá, né? Você tocar no filme. É a sensação comparada talvez ao vinil, né? Porque tem o CD hoje, tem o stream de música, Spotify, mas você pegar e você, sabe? Era tangível, né? Assim, cara, era... E assim, eu via muito, eu gostava muito, eu tinha muito medo de filmes de terror, né? Sempre foi muito medroso. Eu tenho até hoje. A gente fez até um... Vai sair o episódio. Vai sair vai ser esse aí. Sou super medroso, cara, assim, tipo... E aí, mas eu tinha alguns filmes até me traumatizaram. Não, tem uns que... Você vai ver minha história com o grito, vai ver. Então tenho mais uma afinidade. Não, e eu era muito medroso, assim, porque eu sempre fui muito protegido, né? De tudo, assim, pelos meus pais. Então, assim, tudo meio que me assustava o mundo. Mas eu tinha muito fascínio por isso. Exatamente. O que tem nisso aí? Eu pegava o direto... medo e a repressão, né? Você quer muito assistir, mas tem medo de assistir. E assim, eu queria entender o que tem nesse mundo, assim, quais são... Como eu consigo ficar assustado, né? Então, assim, eu li a sinopse de filme de terror, mas eu morri de medo, né? E aos poucos eu ia vendo, e cada vez que eu ia vendo, eu ia me deixando mal. Mas eu não conseguia parar, porque eu queria entender o que tem ali, né? Desse medo. E aí eu saía, eram memórias ótimas de com meu pai, minha mãe, meu avô na Blockbuster, né? E aí começou a vir os streams, e no começo fui bem relutante, assim, né? Eu falei, pô, não quero isso. Mas não tem jeito, né? O progresso chega e... Na verdade, uma plataforma de streaming é uma locadora virtual, né? Exatamente. Assim, você tá ali, muitas vezes assim, os filmes são gratuitos, mas você paga indiretamente através da mensalidade. Sim. Agora, outras como a Prime, você aluga os filmes dentro da plataforma, né? Então, e agora o próprio Netflix era uma locadora física. Exato. Que levava, né, os filmes na casa das pessoas. Assim. Vocês sabem da história de como a Blockbuster quase comprou a Netflix? Que a Netflix, assim, no começo era nada, e a Blockbuster era imensa. E a Netflix ofereceu, né, pra Blockbuster, acho que na época era $50 mil, assim, não era nada. E a Blockbuster recusou, dizendo que não via sentido em filme na internet. E aí, hoje é um dos maiores casos, assim, de... Blockbuster faliram, né? E a Netflix hoje virou, assim, referência total, um dos maiores estúdios da Terra. Então, assim, do planeta. Essa acho que é a minha história de cinéfilo. Aí a gente vai... não, acho que tem um detalhe também que foi quando eu fiz 18 anos, que quando eu entrei na faculdade, que eu tive essa mudança, né? Porque pra mim antes o cinema era mais assim, coisa que tu via com os amigos. Virou algo mais acadêmico. Mas aí eu comecei foi quando eu assisti 2001 Odisseia no Espaço, que é meu filme favorito até hoje. Filmaço. E meio que me mostrou o que o cinema era capaz de fazer, né? E aí começou. Aí até hoje... Eu acho que todo mundo acaba tendo um filme de referência, aquele filme, né? que quebra a barreira. Exatamente, que te mobiliza. O meu não é um filme assim de muita reflexão e tal, mas foi o filme que me despertou, assim, que me deu vontade. O Silêncio dos Inocentes. Isso é ótimo. Que, enfim, eu fiquei muito cismado com esse filme. Assisti 3 vezes no cinema. É de 91, né? Eu tinha 11 anos. Mas depois que saiu em vídeo, assisti várias vezes também seguidas. É um dos meus filmes favoritos até hoje, né? Mas eu acho que todo mundo tem um filme de referência. Qual o seu? A gente falou dele no... Eu falei sobre o meu um pouquinho. O meu não é nenhum filme mega cult. Aqui não tem problema. O meu foi Curtindo a Vida Doidada. Porra, filmaço. Filmaço, velho. Você tem que parar. Cult, né? Você fala isso, parece que você vai falar, sei lá, um American Pie da vida, assim, uma coisa assim. É porque você fala 2001, o Thiago fala Silêncios Inocentes, aí eu chego com Curtindo a Vida Doidada. Mas é um filmaço. Mas a minha motivação pra ter feito cinema foi justamente isso. A minha cinefilia nasceu muito desse sentido parecido com o de vocês, assim. Essa questão das locadoras mesmo. Eu morava do lado de uma locadora também. Não era Blockbuster na época, era Locavideo, se não me engano. Sim. E aí eu morava, ela era na Comercial, se morava na Asa Norte, tinha uma na Comercial da 309 ali. E aí eu ia lá direto. Ela era menorzinha, era daquelas locadoras que tinha a cortina vermelha lá nos fundos. Você já ia direto pra lá? Eu nunca fui lá. Eu nunca entrei, minha mãe nunca deixou. Minha mãe nunca deixou eu entrar lá. Tá bom. Mas tinha a cortininha vermelha dos fundos, essas locadoras mais simples, assim. E aí eu achava aquilo o máximo, porque eu comparava muito na época, comparo até hoje,
que as locadoras dessa época, Blockbuster, Locavídeo e todas as outras, elas eram videotecas, né? Querendo ou não. Tipo assim, era como se fosse entrar numa biblioteca, escolher um livro... Catalogado, né? Os vídeos ali separados exatamente. por diretor, muitas vezes, por gênero. Exatamente. E aí eu vi assim, e aí tipo, eu fazia a mesma coisa que você. Eu ia pra lá e tal, tipo, criança ainda, tipo, ficava lendo sinopse. Ali você tá estudando cinema, e aqueles estilos, né? Aquelas fotos atrás. Exatamente. Da mesma forma que a galera vai na livraria ficar jogando livro pela capa, isso é muito legal, jogava filmes pela capa. É isso que eu falo. É restringir muito você colocar as locadoras como espaços comerciais unicamente. Não era só elas eram espaços de convivência cinéfila. Entendeu? Pessoas ali faziam amizades ali, né? Era um espaço de Eu era amigaço do vendedor lá. Não era, Matheus? Era muito comum você chegar ali, cara, você não chegava ali, ficava 5 minutos e ia embora. Não mesmo. Quem gosta mesmo de cinema ficava ali, até escolher um filme, cara, ficava ali andando, passeando pelos corredores, lendo, né, os filmes, né, a sinopse. Tinha a Blockbuster, eu não lembro onde que era essa Blockbuster, mas tinha uma Blockbuster que ela tinha um espaço de convívio. Ela era uma Blockbuster maior, que ela tinha uns puffs, umas coisas assim pra sentar lá no meio e tal. Eu não lembro qual que era, onde que era exatamente, qual que era esse Blockbuster. Mas tinha um espaço de convívio que a galera sentava, fazia clubes, fazia cineclube, fazia tipo reuniões e tudo mais. Então, tipo assim, tinha um espaço também onde as pessoas se reuniam pra falar sobre cinema. Sim. E aí eu tinha cartãozinho de membro da Blockbuster. Eu lembro disso. Lembra do Clube do Sofá? Lembra? Foi um espaço que se popularizou, porque o que aconteceu? Não, termina aí, Matheus. Depois só pra terminar. É o que a gente empolga, né? Mas só pra terminar, e aí, tipo, eu encontrei, numa dessas andanças aí por essas locadoras, eu encontrei o Curtindo a Vida Doidado. E aí, cara, foi o filme que... Mudou. Foi o filme que mudou. Acho que, tipo assim, tem essa questão do estalo. Dá um clique, né? Você fala do Silêncio Inocente, você fala do 2001 e tal, tipo... Eu tinha, sei lá, acho que eu já era um pouco mais velho, já devia ter uns 13, 14 anos, não sei. Mas, tipo, deu um estalo no sentido de, tipo, velho, aquelas pessoas ali, elas não existem na vida real. São personagens que estão me fazendo crer que eles que eles existem. Mas aquelas pessoas estão trabalhando, são atores, são diretores, roteiristas, produtores e tudo mais. E, velho, olha a diversão que eles estão tendo fazendo aquilo ali que eu E ao mesmo tempo, não é, assim, é algo que parece muito diversão, principalmente aquela cena emblemática lá do final da dança, né? Não sei, mas que assim, aquilo é tudo coreografado, ensaiado, né? Roteirizado, então vários takes. E aí foi quando foi o primeiro, eu lembro até hoje que foi o primeiro filme que eu fiquei até o final dos créditos lendo os créditos. Olha que cara, quem que é esse cara que fez a produção? Olha, isso diz muito sobre sua cinefilia, sobre o caminho ser profissional que você buscou depois. Isso, e aí foi quando eu fui, esse filme me deu estalo, eu falei, tipo, eu quero trabalhar com isso. E aí eu botei isso na cabeça e eu sou formado em cinema hoje e o resto da história. Eu acho que também, assim, é uma arte muito subapreciada você ir numa biblioteca ou ir numa locadora e você lê as coisas, você não precisa alugar nem nada, mas você tá ganhando conhecimento ali. Exato, com certeza. Você vai meio que fazendo seu senso crítico, isso aqui deve ser legal, isso aqui não deve ser legal. Com certeza. Né? E eu vejo que... Você vai se descobrindo também como cinéfilo, né? Ou como leitor, né? Você vai... Descobrindo os gêneros preferidos, exatamente. O que você gosta de consumir. Por exemplo, vou dar o exemplo de um western, né? O faroeste. Vai lá. Cara, assim, eu comecei a entender o que era faroeste frequentando a locadora, porque era um filme que não passava na televisão, não passava no cinema. Sessão da tarde, né? Não passava, assim, o acesso que você começou a ter, inclusive visual, olhando assim para um estojinho de fita cassete de faroeste, foi ali, entendeu? À medida que esses filmes que ficavam esquecidos no tempo ali... Sim. Porque, cara, imagina, por exemplo, um filme que foi lançado na década de 60. Esse filme, se não fosse a tecnologia, no caso, né, o home video, que trouxesse esse filme para a contemporaneidade, ninguém conheceria esse filme, porque o cinema não ia passar ele de novo. Sim. A televisão não ia passar esse tipo de filme. Então, eles só se tornaram acessíveis a partir do momento em que a tecnologia ingressou nesse mercado, né, e potencializou essas oportunidades do audiovisual, né? Então, acho que a gente já pode entrar nesse quesito aí. Eu acho que... você quer falar alguma coisa? Não, alguma coisa? vai lá. Mas eu acho que a gente pode entrar nesse quesito assim, porque eu acho muito interessante essa questão que você comentou sobre essa finitude do cinema antes do home video e de todo esse aspecto.
essa finitude, tipo assim, de que a obra tinha que ser consumida no momento em que ela estava disponível. E depois ela só poderia ser consumida, tipo, de alguma outra forma e tal, no DVD e tal. Era tipo assim, você ia pro cinema, se você não conseguisse ver aquele filme no cinema, você sabe lá Deus quando você ia conseguir. Até saiu o DVD de não sei o que, cara. Isso. E olha que isso a gente tá falando do advento do home muitos filmes antes dessa época eram conhecidos só pela literatura, assim, literatura que eu digo, revistas de cinema que se falava sobre eles. Então, se uma pessoa que, por exemplo, que queria ver alguma coisa sobre Cidadão Kane, ia achar em alguma coisa, ia ter que procurar uma crítica de alguém que escreveu sobre o filme. A gente hoje, como a nossa cabeça é muito voltada para a tecnologia, tudo é fácil, mas naquela época, imagina quando que você conseguiria encontrar uma revista que tinha, né, escrito sobre Cidadão Kane. É isso que eu ia falar, porque assim, hoje na nossa cabeça, na cabeça das pessoas mais jovens que a gente, eu tenho 28, você tem 30, 29. Né? 29. Ainda não, deixa Thiago não comentar. O Thiago é um pouco mais velho que a gente, então tipo, ele pegou uma geração... Ele pegou uma geração de pessoas que, tipo, você já pegou já o VHS e tal, tipo, então assim, tipo, na sua época o mais consumia era VHS, né? Sim, total. Aí, tipo, mas aí já veio o DVD e tal. Depois veio o DVD, enfim. A nossa época, o VHS era uma lembrança afetiva. Eu lembro. Porque, tipo, a gente pegou essa época, só que, tipo assim, a gente era muito pequeno. Sim, cara. A gente era muito novo. Muito. Eu lembro dos meus VHS da Disney que eles eram verdes. Exatamente, Lembra do Tarzan, do Rei Leão e tal. Mas tipo, aí já é uma memória bem afetiva tipo, de criança e tal. Lógico. E aí a gente pegou mais o DVD. A galera mais jovem que a gente que tá assistindo isso aqui, sei lá, de 16, 18 anos, até pegou um pouquinho, quase nada, tipo, na questão da memória afetiva, igual o VHS é pra gente, mas pra eles é streaming. E, tipo, é inconcebível pra eles, eu acho, entender que, tipo assim, não tem nenhum lugar onde eu possa ver esse filme. É difícil de entender pra mim. É porque a nossa geração, a gente ainda teve esse privilégio, eu chamo de privilégio, essa é a palavra certa, de pegar a transição das mídias físicas para as mídias digitais. A gente passou por essa transição. Grande parte dessa nova geração não conheceu as mídias físicas, né? Então, assim, não tem... Se você não conheceu, fica difícil comparar como é hoje e como era. E eu acho assim, Matheus, que pouco se fala sobre isso, entendeu? Por exemplo, quando eu estava buscando ainda meu objeto de investigação, o mestrado, cara, eu vi o quanto é ignorada mesmo essa fase, que é uma fase revolucionária, entendeu? Pelo que a gente está conversando aqui, a gente está vendo que promoveu uma verdadeira revolução. Com certeza. Agora, assim, isso é muito pouco falado. Sim. Por exemplo, de artigo acadêmico, que fala mais ou menos o que eu abordei na minha pesquisa, não tinha nenhum no Brasil. Caramba, que falasse sobre o vínculo, né, do surgimento do home video na crítica brasileira, no pensamento crítico, por exemplo. E mesmo só sobre o home video eu não achei quase nada, achei uma coisa ou outra sobre locadoras e tal, mas não sobre o universo cinematográfico, sobre a transformação no modelo de consumo. Então é importante a gente estar trazendo isso aqui também, que é um conteúdo que é muito pouco explorado atualmente, entendeu? Apesar da sua relevância e tudo mais. Justamente pelo fato da gente estar vivendo essa revolução agora, imaginam ser pouco explorado pelo fato de estar em desenvolvimento ainda. Não, e foi o que eu falei, tem-se essa falsa impressão de que isso é uma revolução de agora. Da internet. Não é, cara. Não, é assim, eu digo, tipo... A internet, na verdade, de certa forma, ela tá dando continuidade para isso que surgiu nessa época. Tá até revolucionando, tipo assim, uma nova etapa, né? Tipo, exatamente. É uma continuidade da... Eu vou botar aquele meu chapéu de velho rabugento agora e falar dessa geração, porque eu falo isso direto com todo mundo. A nossa geração, ela chegou a pegar essa transição, né, de uma coisa, tipo assim, anos 90, 2000, que a gente era jovem, a gente chegou a pegar aquela época, sei lá, de videogame, de TV, mas quem já nasce hoje, cara, não tem isso, porque hoje tudo é muito fácil, cara. Sim, o filme é só um arquivo, uns e zeros lá que viram, não tem aquela coisa de você pegar, de você lá, você conversar com o cara, né? você... O cheiro, né, de uma fita, cara. Assim, isso daí é muito sensorial, né, é uma experiência, não é... Cara. Não é porque tu veio pra cá, fiquei com medo de você ficar fora do quadro. Tô na frente de alguém aí, não? Nem sei. Não, tá tranquilo. Pra cá um pouquinho. Mas quando eu falo, vai vir a câmera pra mim, aí acho que vai dar tranquilo, Mas você tava falando sobre isso aí? Fala. Você já quer terminar?
Eu tava falando disso. Eu tava só dizendo que, pô, essa geração aí, não sei, não pegou. Já pegou a geração Netflix, né? No meu tempo, lá no meu tempo, os jovens. Eu, principalmente, que sou uma geração além da de vocês, tô o vovô aqui, né? Falando. Os jovens de hoje em dia. Mas o vovô tem que ter o seu espaço também. Né? O tiozão tem que poder... Não, eu ia falar sobre isso justamente, porque tipo, é difícil pra gente, porque a gente viveu essa transição. Também. A gente tá no meio dessa transição. No meio, justamente. A nossa geração é muito engraçada. É uma transição permanente, né? Ela não volta se completa. Ela nunca vai se completar. Isso. A nossa geração é uma coisa engraçada, porque a gente viveu muita coisa dessas revoluções tecnológicas. E, tipo, a gente viveu dos dois mundos muito sinistros, assim. Tipo, a internet mesmo. A gente passou por uma época que não existia internet, por uma época da internet de escada, para a internet banda larga que existe hoje. Exatamente. Tipo, a gente viveu tudo isso na nossa geração. Tipo, de criança até hoje em dia. E aí também tem essa questão do vídeo também. Tipo, só ver filme no cinema, VHS, DVD, hoje em streaming. Tal. E, tipo, no nosso caso, tipo, você também viu isso, óbvio, mas tipo, no nosso caso a gente ainda tipo, digamos... Quando isso aconteceu, a gente ainda era jovem. Muito jovem. Então a gente estava mais próximo da mentalidade das pessoas jovens ainda. Tipo assim, quando no advento do Netflix, dos streamings, a gente tinha 20 e poucos anos, 20 anos, talvez menos. Por aí, tava na faculdade. Então, tipo, a gente tava na faculdade. Então, tipo, a gente consegue entender mais com a cabeça do que o pessoal entende hoje do que é o streaming. Pra eles, hoje, isso é o natural, isso é o novo normal, digamos assim. E não só pra eles, de certa forma pra gente também, né? Também. Então pra gente, a gente porque tá inserido também. A gente falou sobre o Annie Hall um dia desses. Lembro. A gente falou sobre o Annie Hall e a gente tava falando sobre o filme, e aí eu sempre coloco nos cortes. Se você não assiste os cortes do Contraplano, vai assistir. Pelo amor de Deus, assista. Eu sempre coloco nos cortes as referências Cena dos filmes. pós-crédito, né? Eu coloco as referências dos filmes. Tipo, a gente fala, tipo, sei lá do que, Annie Hall. Aí sobe o cardzinho com o pôster do Annie Hall, o ano, quem fez o filme, o Woody Allen. E aqui eu boto embaixo onde assistir. Que é tipo pra dar uma referência pra galera e tal, quer assistir, onde é que eu vou pesquisar? Porque hoje tem tanto streaming. Se não for mastigado, tem as tanto pessoas querem que é tudo. Difícil, exato, cara. Aí já vieram perguntar pra mim, velho, você botou streaming lá assim, o que é isso? O que é MUBI? aí eu botei o Annie Hall e o Annie Hall não tem nenhum streaming. Tipo, disponível, só tem pra aluguel. Exato. E aí eu fiquei tipo, como assim, cara? Quem é que vai alugar? Não tem nenhum streaming. Cara, eu já vou ter que pagar além do que eu já pago da minha mensalidade, já vou ter que alugar. E aí, tipo assim, já vem tipo, na minha cabeça, olha só, como a minha cabeça já tá treinada pro streaming. Tipo, como é que não tem nenhum? A galera não... Então o filme não existe, tipo, eles não sabem o que é essa coisa de assim... Exatamente. Tá ligado? Eles não têm essa coisa de você vai alugar um filme físico, eles não, sabe? Eles não entram na cabeça. Mas esse movimento tá ressurgindo, assim, não só com as locadoras, mas também com o vinil, né? O vinil já está muito popularizado. Tem muita feira de vinil aqui em Brasília, inclusive. Nossa, é muito e isso está voltando agora com Você sabe que lá em casa eu tenho um Atari, Massa. Eu tenho uma vitrola de vinil, tudo funcionando, exatamente, viu? É isso mesmo. Um videocassete Massa. E um rádio. Eu sou totalmente... Assim, você vê até... claro que eu consumo também. Lógico, né? Todo mundo. Mas assim, é uma coisa até meio... Virou decorativa, né? Vintage. Eu sou vintage. Mas isso é um movimento que está voltando aos poucos. Porque justamente por isso que vocês estão enfatizando aqui. É uma experiência que ela era multissensorial. Né? Ela ia além do ver o filme. Era uma experiência que era tangível. Viver o filme. Você vivia o filme. E social também. Social, entendeu? Interativa. Então, eu acho que isso tem voltado, assim, claro, de uma forma muito incipiente ainda, né? Mas aos poucos, mas assim, já está saindo um pouquinho daqueles núcleos fechados ali dos fanáticos por locadoras e tal, não sei o quê. Aqui em Brasília tem uma locadora no Cruzeiro, não sei se vocês sabem. Eu acho que eu sei. Ela opera ainda normalmente. O cara saiu numa reportagem no Correio Brasiliense, se eu não me engano. Vamos lá, dar uma força pro cara. Quem sabe vocês não convidam ele pra participar aqui. Vamos chamar o cara pra cá. Vai ter muita coisa pra dizer, muita história. Imagina o quanto de história. E ele tá nessa locadora há anos, não abriu agora, né? Sim. Quanta experiência de vida que ele não tem ali, trabalhando numa locadora e sendo dono de uma locadora, né? Imagina. Tem pra contar, Caraca. Não, eu acho que assim também a questão social do cinema ela é muito subestimada, sabe? É muito importante assim, por exemplo, talvez um exemplo assim que a galera mais jovem vai entender o filme do Homem-Aranha, né, com os 3 Homem-Aranhas. Quando aquela energia que você sente quando aparecem, né, os 3 assim, o cinema vibra que nem jogo.
e compara você vendo sozinho, assim, cara. Exatamente. Não Não, tem. é outra. É a experiência do cinema. Esse filme que você falou aí é um evento nostálgico pra muita gente. Isso que eu ia falar. Ele é bizarro. Multigeracional. E ele é muito Ele loucura, liga porque tudo parece que foi isso que ontem esse filme. Não, e na Ele verdade, liga tudo isso que a gente tá falando. ele fala sobre essa questão do multiverso, claro, né? Mas por outro lado, a partir do momento que eles chamaram o Tobey Maguire, que foi o primeiro Homem-Aranha para participar, eles queriam também conquistar aquele público que tinha consumido o primeiro Homem-Aranha ali no início dos anos 2000, em 2000. Eles querem justamente ativar aquela memória afetiva do cara que foi alugar o filme, foi ver no cinema. Os remakes, né? Muito remake dos anos 80, filme dos anos 80, vamos fazer Goonies agora de novo. Vai ter outro. Enfim, vai. Eu acho que é um remake, né? Parece que até que... Com remake eu já fico meio assim, sabe? Não, mas são movimentos que eles visam engajamento. Lógico. Então, assim, eles querem trazer para as novas gerações fórmulas de sucesso que se consagraram no passado. Lógico. E ao mesmo tempo que eles têm uma fórmula pronta, né, para trazer esse engajamento com as novas gerações, eles trazem o público anterior também, né, que consumiu esse filme, né, em outras épocas. Enfim, é uma estratégia muito comercial, né? Sim. Não, cara, tranquilo. Eu acho que muita questão dos remakes e tudo, da galera tentando trazer pra essa nova geração, né? Muitas vezes dá certo também, algumas vezes não dá, né? Tipo Caça-Fantasmas, remake. Mas tem uns remakes. São raros os É difícil a gente fez o episódio lá. A gente fez um episódio sobre remakes. É difícil traduzir, pô. É difícil traduzir. Tipo, você tá falando de filme de uns 80. Você tinha trazer pros anos 2020. E agora tem outro público. E aí... Pô, isso vale também assim, para outros produtos do audiovisual, né? A novela, por exemplo, a Globo vai comemorar os seus 60 anos fazendo uma nova versão de Vale Tudo, né? Também uma novela que eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas uma novela da Odete Roitman, muito famosa naquela época. Eu tava no saco do meu pai ainda. Pois é, então... E o pessoal tava comentando justamente isso, como trazer isso para o momento atual, entendeu? Será que vai combinar? Apesar da história ser um pouco atemporal, que fala sobre corrupção e tal, mas tem a forma de filmar, de escrever, né? Tudo isso precisa passar por uma grande adaptação. Né? Sim, e hoje tem outra linguagem também, né? Então, assim, são esses grandes desafios, né? De fazer essa adaptação para hoje. Quando teve a pandemia, eu tava com muito medo do cinema acabar mesmo. Eu falei, caramba, e agora? Será que é o fim? Mas graças a Deus, né? Firme e forte. Sempre falam isso, o cinema sempre se mantém, né? É aquilo. Sempre vamos falar, agora o cinema acaba. Quando lançou o videogame, falaram que o cinema ia acabar. Quem ia querer ver um filme se você pode jogar, né? Fazer parte? Mas tá aí. O cinema continua. E um dos filmes considerados importantíssimos para isso, da retomada do cinema, foi uma refilmagem do filme dos anos 80, que foi... Refilmagem não, né? Foi o 2, Top Gun. Né? Maverick? Esse filme é o 2 agora. Tá. O público retomou em massa aos cinemas depois da pandemia, assim, em massa mesmo, que eu digo. É verdade. Com Top Gun. Disso, cara. Foi. É verdade. Com o último agora. Com 2, Maverick. A gente pode definir ele como o retorno. É verdade. Que filmaço, cara. Vocês viram? Exatamente. Eu saí dele e falei, cara, eu quero ir pra aeronáutica, bicho. Eu quero ser o Maverick. Cara, você sabia, olha só, que nos anos 80... existia uma política, vou falar muito rapidamente sobre isso, uma política bélica muito maçante dos Estados Unidos, né? Era a época da Guerra Fria, né? Ronald Reagan e tal. Quando o Top Gun estreou, o número de candidatos para a Marinha dos Estados Unidos subiu mais de 10 vezes. A produção do próprio Top Gun foi intencional em relação a isso. 10 vezes ou mais, viu? Tô falando 10 vezes, mas foi uma coisa impressionante, assim, tipo... E até no Brasil, o número de candidatos também pro Exército, pra Marinha, depois de Top Gun, subiu muito. Então você vê também como o cinema é um fenômeno social. Cara. E também a cultura norte-americana também se propagando e criando hábitos dentro do Brasil e de outros países. Cara, aquela imagem do Tom Cruise com os óculos aviador, né, saindo com capacete, exatamente. O Ray-Ban vendeu óculos ali até rachar. E tipo assim, olha como eu sou foda, eu que sirvo a Marinha, né? Tipo assim, pega a mulher gata, a chefe, né, me dou bem, não sei o quê. Então foi tudo construído também para criar uma tendência de belicização, né? Sim, assim, o cara saiu da Marinha achando que ia virar o Tom Cruise.
Achando que ia pegar todo mundo. O cara entra e fala assim, mas quando é que vem a mulherada? Que horas que aparece a Jennifer Connelly? Só tem homem ali, só tem macho no coisa ali e fala, pô. Mas, cara, e também só dar um salve pro Tom Cruise, que ele me empodera, que ele é baixinho também. Tipo isso. Que é um atorzaço. Se ele pode, os outros baixinhos também podem. Se ele pode, e assim, e o cara faz os próprios stunts, né? Os próprios... Não usa dublê, né? Assim, o cara saltou de um helicóptero, cara, pra fazer o... Ele subiu o Burj Dubai lá, tá ligado? E assim, não tem dublê. Esse filme foi extremamente importante pro cinema. Esse novo do Missão Impossível novo aí, você viu que ele ficou, sei lá quantos minutos debaixo d'água lá, entrou lá dentro do fundo. Sabe, vocês conhecem aquele canal, acho que é o Wired? É o Wired, que ele sempre faz aquelas coisas, perguntas com algumas celebridades, né? Divulgando. Aí fizeram uma com o Tom Cruise, o diretor de Missão Impossível. Aí as perguntas eram assim, o Tom Cruise consegue fazer isso? O Tom Cruise consegue fazer aquilo? E a resposta era sempre sim. Toca violão? Sim. Fala 5 idiomas? Sim. É tipo aquele Rodrigo Hilbert aqui no Brasil. Sim, é tipo isso mesmo. É porque senão ele não evolui na religião dele lá, cabulosa lá que tem que ter. E assim, é um filme que, cara, eu já nem tenho interesse em ver o que vai ser, mas assim, tem o Tom Cruise, a Missão Impossível, eu gosto daquela Você tem que ver do que ele é capaz. Cara, ele é um dos astros remanescentes, né? Sim, o cara é um... Cara, em termos de grandes astros, cara, eu não sei se eu tô com um pensamento também meio restrito, também voltado ao saudosismo. Mas, cara, os grandes astros que tinham antes, e atrizes, astros e estrelas, hoje existem, né? Mas assim, parece que eles não têm o mesmo impacto, inclusive de público. É lógico. Por exemplo, cara, quem mais atrai gente pro cinema hoje? Eu acho que é o Tom Cruise. A gente chama eu acredito que seja o Tom Cruise. Quem da nova de... geração que atrai o público mais que o Tom Cruise, que o Brad Pitt, sei lá. A gente chama isso no cinema de Star System. O Star System é um fenômeno que já é um negócio que vem desde os anos 20. O nome era mais que o diretor, assim. O nome era gigante no cartaz e tal. Então, tiveram vários nomes aí. E o Tom Cruise realmente é um desses que vai pelo cara. Mas tem muitos aí hoje em dia, assim, não com a mesma potência. Mas tipo, acho que, sei lá, The Rock. Eu ia falar é o mais famoso deles. Mas assim, de poder, de legado, eu acho que Tom Cruise, Brad Pitt, George Clooney, talvez. De Niro, né, porra? Com certeza. O Star System Al Pacino, essa galera toda aí. Então são os grandes dinossauros do cinema que permanecem atuando aí. Graças a Deus. E permanecem também, é uma questão até muito etarista, uma discussão sobre a questão da idade também. Que eles permanecem, os grandes do cinema, eles permanecem engajando o grande público, né? Atuando muito. O De Niro, pô, ele faz um filme atrás do outro. Ele tem 80 e tantos anos. Teve uma filha agora, 2 anos atrás. Harrison Ford tá no Capitão América. Exatamente. O Harrison Ford tá no Capitão América. Ele é o... Ele fez o Hulk vermelho. Ele fez o Indiana Jones de novo agora, né? Com 60 e tantos anos. Ele tem 82 são gerações que elas permanecem. E também aí já é uma outra discussão. Talvez seja interessante vocês convidarem até uma mulher para vir discutir sobre isso. Isso não acontece tanto com as mulheres, né? É verdade. E por isso que o filme A Substância esse ano, que trouxe essa discussão sobre o etarismo, as mulheres com mais de 60 anos, que elas ainda podem produzir no cinema, foi uma discussão tão importante, né? Tava com a mão na frente da cara do Thiago, assim. Mas então, essa discussão sobre o filme A Substância tem muito a ver com isso. Tipo assim, o que a gente tá falando dos astros do cinema não acontece com as estrelas. Elas vão perdendo... A não ser que seja uma Nicole Kidman, uma Meryl Streep da vida, que sempre vai ter papel pra elas. A Meryl Streep é exceção, né? Exceção das exceções. A Nicole Kidman fez um filme agora. Ela foi indicada. Baby Girl, né? Ela ganhou o prêmio de Veneza de melhor atriz, foi indicada pro Globo de Ouro. Perdeu pra Fernanda. Foi. Mas é isso que ele fala a verdade, porque assim, essas atrizes mais velhas não enchem sala que nem atores mais velhos. Né? Tipo assim, um filme com De Niro. Isso reproduz a sociedade, né? Assim, conceito que ele tá falando, mas isso reproduz a sociedade, porque a maturidade, ela cai bem pro homem, né? Sim. E a maturidade não cai tão bem para as mulheres, principalmente em termos profissionais. Então, o cinema ele nada mais está fazendo do que reproduzindo uma regra social. É feito por seres humanos, então assim, vai refletir. E o cinema sempre reflete, né? É lógico. Assim, o cinema reflete a sociedade, mas a sociedade também reflete o cinema. Por isso que essa discussão da substância foi extremamente importante. Eu acho que teria sido mais ainda se a Demi Moore tivesse ganho o Oscar, né? Mas... Perdeu lá pra Ninfeja. Jurava que ela ia ganhar pra Ninfeja. Não, brincadeira. Mike Madison, né? Mas, enfim, o ranço, né? De quem eu vi lá, eu vi lá na Nora, cara, e assim, pra mim não devia ter ganhado, não. Assim, foi uma atuação boa, mas eu digo assim, a Nora da eu não atriz, gostei, né? Eu não consigo gostar muito desse filme. É assim. A Júlia, eu vi com a Júlia também não gostou. Eu achei de boa. Não, achei um bom filme, mas assim. Não é aquilo.
É uma... Pô, melhor filme, cara. Muito frenético. Assim, aí é uma questão muito geracional também. Por exemplo, eu sei que você adorou esse filme. Não esse. Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Você me falou que gostou desse filme. Eu também não gostou. Eu falo, tem adaptação. Eu não me adaptei muito bem àqueles cortes tão rápidos, aquele movimento. Então, isso também é uma coisa que vem muito da geração do TikTok, né? Sim. As pessoas querem cortes rápidos, querem como um Reels mesmo, entendeu? Sim. Assim, os planos mais longos, eles vão cada vez mais perder espaço. As pessoas não vão ter paciência. Isso é muito triste dizer isso. Mas quem vai ter paciência para ficar lendo... Por exemplo, eu lembro do filme A Ghost Story. Não sei se vocês já assistiram. A mulher tem uma cena que dura uns 7 ou 8 minutos. É só a mulher comendo uma torta. Mas isso diz muito sobre o que o filme quer passar. Que é o tédio de uma mulher que está vivenciando um luto e tal. Quem vai chegar ali e vai ficar 7 minutos vendo uma mulher comendo uma torta? Que é a Rooney Mara, né? Que faz o filme. Sim. Filme muito bom também. Cara, tá ótimo esse filme também. E eu acho que também, assim, quando na faculdade, isso lá em 2014, assim, teve aula de marketing, né, de publicidade. A gente fazia, e assim, eu era do Cinéfilo Raiz, né, galera que pega muito cinema europeu, que é meu favorito. Então, assim, Tarkovsky, Godard, esse povo que é a coisa mais... Enquanto você tá indo curtindo a vida doidada, ele tá... Não, mas que é o vendo? Mas eu defendo curtir a vida doidada demais. Mas, assim, são conciliáveis, né? Assim, eu era aquele estudante de cinema chato. Os dois são bons cinemas, Não, pô, eu era aquele estudante de cinema chato que, isso aqui é arte, tudo. Então eu fui pra publicidade pra tentar entender. E lá era tipo assim, passou de 2 minutos, 3 minutos, não pode. Aí eu ficava louco, falava, mas como assim, cara? Do tanto cinema. Hoje em dia... 3 minutos é um filme pra galera, sabe? Sim. É coisa de 10, 15 segundos, bicho. Exatamente. A gente passa isso aqui no podcast. Daqui a 10 segundos, bicho, vai ser um segundo pro TikTok. Vai ser tipo assim... Não, e assim, tem uma coisa que eu acho assustadora mesmo, eu diria. Cara, é você... Como é que fala? Deformar a voz da pessoa pra colocar num ritmo acelerado de visualização. Cara, a pessoa que tá no 2x agora... A pessoa que tá fazendo isso agora. Eita, peraí, deixa eu voltar pro 1x. Você que tá fazendo isso agora... Não, mas é uma coisa que eu faço. Tipo assim, e outra, vou dizer mais. Quando eu coloco na velocidade normal, eu muitas vezes estranho a voz. Eu falo, cara, parece que tá... Sabe no disco, quando tá estragado? Eu passo um pouco dessa impressão, que a gente vai se acostumando tanto ao filtro, né? Que é um filtro auditivo, que você perde a referência da realidade. Isso também é uma discussão interessante para se fazer pro audiovisual, né? Nem tanto sobre cinema. Mas assim, o mundo caminha a passos muito rápidos, cara, pra sei lá o quê. Não conseguiria nem definir. Só lá Deus sabe o quê, porque são coisas que o virtual ele tá tomando, assim... Sim, cara. A vida virtual, ela tem mais relevância hoje do que a vida real, né? Assim, tipo... Não, e assim, esse coisa de atenção, né? Esse espaço de atenção que a gente tem hoje tá ficando cada vez mais curto, até de quem não tinha tá encurtando, porque é normal, tudo, rede social. Sim. Então, assim, aquelas obras antigas que requer mais tempo, exatamente, muitas pessoas não vão conseguir ver. Não vão assistir. Sabe? Cara, se você não for um Scorsese... E outra, você não vai conseguir produzir filme assim, a não ser que seja um Scorsese da vida. Se chegar um diretor, né, com uma proposta de trabalho, olha, um filme de 3 horas e meia. Cara, vai chegar ao estúdio, reduz pra 2. Lógico. Ele mutila o filme. Eu não sei então, como assim, é que o Brutalista passou no estúdio. Eu também não sei. Exatamente. Quantas pessoas vão ver o Brutalista? Exatamente. Literalmente tem uma pausa no filme. Não, e outra, dizem que os próprios votantes do Oscar, muitos deles não assistiram o Brutalista completo pelo tempo de filme. Então dizem que isso prejudicou também o filme, que ele começou, ganhou o Festival de Toronto, se eu não me engano, e tal, mas ele foi perdendo muita força em razão do tempo de duração, né? Festival, eles são assim, galera, é mais assim, mais cinéfila, porque até a gente falou disso no episódio do Oscar, que eu falei, é uma coisa muito estranha na academia, que tem muita gente ali que nem mexe com o cinema direito, cara. Exatamente. Às vezes já teve reportagem de membros da academia, votantes, dizendo, eu não sei, eu não vi nenhum dos filmes de maquiagem, mas pô, eu gostei mais dessa imagem do pôster, então vai ser meu voto. Então assim... E por isso que a campanha é tão importante no Oscar, né? Que eles falam. Porque muitas vezes, como as pessoas não viram, elas seguem a massa. Lógico. Né? Tipo assim, o filme que tá no maior hype, vamos supor, filme internacional, que é um filme que não é prestigiado tanto na academia, né, do Oscar. Sim. Cara, quem é ali que vai assistir os 5 filmes internacionais do público americano que tem resistência com legenda e etc e tal? Então eles votam ali...
como eles têm que votar, eles votam no filme que eles conhecem mais de boca. Antes era Emília Pérez, que era o favoritaço, né? E deu ruim. E daí deu ruim, teve aquele movimento todo. Sim. Ainda bem pra gente, né? E, cara, vamos combinar que a gente estou aqui 1000 vezes melhor. Bem mais a gente Tipo, fez um episódio, eu e ele, a gente foi ver assim, cara, será que é tão ruim assim, Emília Pérez? Acho que o povo tá sacaneado. A gente saiu e falou, nossa, que bosta. Não é um episódio, não é um episódio, é 1 hora de esculacho. Cara. Tanto que o nome é tipo assim, Sinfonia do Mau Gosto. Sinfonia do Mau Gosto. Mas assim, não, ainda estou aqui com certeza. Mas a gente já foi vendo o Oscar, eu já sabia que assim, uma coisa devia ganhar, mas o melhor filme não ia ganhar. Porque, cara, nunca que a academia ia deixar de ver um filme feito em inglês, sem legenda. Mas tem o outro lado da moeda. Por exemplo, se a gente for pegar os vencedores do Oscar de melhor filme, cara, são filmes que antes não ganhariam. Por exemplo, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Agora a Nora... Cara, a Nora é um filme... de $10 mil. Assim, não, e assim, muito... Assim, antes os membros votantes da academia eram os velhinhos, né? Os velhinhos brancos e ricos. Agora a academia se expandiu muito, né? Assim, principalmente depois daquela crítica do Oscar So White e tal. E tá abrindo espaço também para produções independentes. Então, mesmo eu não tendo gostado tanto de A Nora, eu reconheço a importância da vitória do filme. Sim. Porque, na verdade, você está dando um prêmio de melhor filme para uma produção independente. Não sei nem se dá para falar independente nesse caso. Eles chamam de produção independente, mas no fundo não é, né? É porque a produção independente dos Estados Unidos e a produção independente do Brasil é outra coisa. Assim, eu já fui mas, de qualquer forma, é um filme considerado menor. Com certeza. Não, é um gênero que nunca foi muito prestigiado pela academia, né? Assim, claro que tem uma carga dramática muito intensa, mas tem uma parte de comédia também, enfim. E é um filme que trata sobre prostituição também, né? Sim. Que em outros tempos poderia ser censurado pela academia também. Minha noiva, ela disse uma coisa que eu achei muito interessante, que ela leu, acho que um comentário que falou que a Nora é o Green Book das mulheres, assim, sabe? Você lembra daquele Green Book? Sim, eu já ouvi falar isso. Foi aí o branco salvando o negro, né? É porque assim, foi nesse Oscar aí que eu parei de ver o Oscar, que eu fiquei muito bravo, porque tava concorrendo, era tipo assim, Roma, A Favorita... cara, era assim, só Titã. E aí Green Book ganhou, que é um filme assim, bem... exceção da taxa, ok. Mas, cara, foi um filme que foi muito criticado pela forma como ele abordava o racismo. Porque, na verdade, é aquela velha questão do branco que salva o negro. Né? Sendo que no mesmo ano, se eu não me engano, foi no mesmo ano, sim... Tinha um filme do Spike Lee, né? Infiltrados na Clã. Filmaço. Entendeu? E outra coisa, isso reproduziu também, voltando a essa comparação que a gente faz com épocas anteriores, quando Conduzindo Miss Daisy, que é muito parecido com o Green Book, também isso é uma idosa judia que salva um motorista negro. São filmes irmãos. Concorreu também, foi no mesmo ano de outro filme do Spike Lee, Faça a Coisa Certa, que é considerado o melhor filme. Foi, então, já existia aquela crítica. Você vê como as coisas, elas permanecem. Existiu aquela crítica em 1989, que foi esse ano, apesar do filme do Spike Lee não ter concorrido a melhor filme, ele concorreu a melhor diretor ou roteiro, se eu não me engano. Mas era um filme do mesmo ano e as pessoas falavam assim, gente, como que um filme que denuncia o racismo de uma forma tão importante, né, como, né, Faça a Coisa Certa, como que perde para um filme desses? Outro exemplo, só pra gente falar como as coisas são permanentes. Sim. Quando esse filme que eu falei com a Meryl Streep, qual é o nome, gente? O que você Dirigindo? Que minha mãe me levou da África. Outback? Entre Dois Amores. Tá. Ganhou. Era um filme que falava... Cara, eu acho que ele de certa forma falava um pouco de racismo também, mas só com atores brancos, assim, praticamente, alguma coisa assim. Eu nem lembro tanto desse filme. E tinha A Cor Púrpura também, que era um filme do Spielberg também, só com atores negros também. Então, assim, essas discussões, elas estão sempre presentes, né? Então, por mais que o cinema mude, ele não muda, né? Como, enfim... quem não conhece a história, quem não conhece a história é fadado a repeti-la, né? A verdade é essa. Mas é aquilo que até o Pulpo falou no episódio passado, tipo assim, o Oscar foi uma celebração do cinema independente. A Nora, assim, pode não gostar do filme, mas, cara, um filme ali que tava com Duna 2, altas produções altíssimas ganhar, então assim, sabe? É um filme de câmera na mão, elenco barato não, né? Mas elenco assim, sem estrelas. E é uma crítica social também, né? O Sean Baker, isso né? Aí é claro. Ele tem muito disso. Nos e outros tal. filmes dele, Projeto Flórida, Tangerine. Projeto Flórida é muito bom. Cara, foi muito bom. Mas assim, eu achei legal na hora, mas eu só pensava que assim, como ganhou,
eu falava, cara, eu tenho que filme é esse? Eu, na verdade, eu me incomodei com aquela gritaria. Eu, como já tô mais velhinho... A minha mulher falou a mesma coisa. É muita gritaria pro... Essa menina não para de gritar. Então eu me incomodei com isso. Assim como eu me incomodei um pouco com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, pelo excesso de corte. Mas eu sei que para as novas gerações isso é essencial, né? Teve um terror aí, que era coisa com rede social, que fizeram, não sei se foi uma pesquisa, um artigo, mas eles dividiram do público que gostou e não gostou, e era claro, assim, jovem contra os mais velhos, era assim, nítido, até dos 40 pra cima todo mundo odiava, de 30 pra baixo não gostava, era assim... Eu acho que vai ter muito, cada vez choque mais vai ter choque né? geracional, né, porque não, com certeza. Essa geração do TikTok... tá dominando, né? Tá tudo dominado. E agora parece que nem mais é TikTok, tem outra já, né? Já? Assim, então eu já perdi. Já tá ultrapassado. A gente tenta, né, ser cool, né? Que até falei lá quando eu falo cringe, né? Que hoje já é cringe. Hoje ele se esforça muito em tentar ser Às vezes eu tento, mas não consigo, né? Porque assim, como eu não acompanho rede social, então eu sei lá, eu falo coisa que eu vi 2 anos atrás e falo hoje, e pô, falo, o que você tá falando? Cara, e assim, é uma coisa, é algo que... Não tem como tudo tá muito... Tudo perece muito rápido, sim, né? Total. Cara, você tá ali no Reels, né, do Insta, cara, já parou pra pensar, por exemplo, um meme, a gente acha que meme é algo despretensioso, mas um meme é um estímulo que você tá recebendo ali na sua mente, né, que ele traz repercussões, você encaminha um meme, daí a pessoa comenta, daí surge um assunto, daí você lembra de uma outra história. Sim. Então, assim, são estímulos que eles são intermináveis. E hoje já é um modelo de linguagem considerado. Meme é um modelo de linguagem considerado. Virou objeto de estudo acadêmico. É uma mídia, então, né? O meme é uma mídia. E a mídia que dá muito lucro. Poderosíssima, né? E poderosíssima. E super influente. É uma mensagem que... Eu acho que é a mais influente hoje. A gente estudou um artigo sobre memes, não foi? Não, e a matéria que a gente pegou com o Thiago Quiroga, ele fala não sobre meme, né? Mas ele fala muito sobre isso. Sobre o perecimento da informação, né? Do conteúdo, enfim. Tem a ver com o que você falou também, né? Do cinema, enfim, as pessoas... Com certeza, então assim... Eu acho que é aquilo, eu sou bem liberal no sentido que eu acho que a gente tem que beber de todas as fontes, né? Você tem que conhecer um pouco... Cara, conhece desse gênero agora mais rápido, que é TikTok e tudo, que tem muita coisa legal a oferecer. Eu me divirto, às vezes eu vejo. Só que também não perca aquela coisa de você ter capacidade de ver coisa, um Lawrence da Arábia, assim, por exemplo, sabe? De 4 horas de duração. Quem que vai assistir? Nem eu. Não, filmaço, mas, cara, eu acho muito hoje difícil em dia alguém é muito da nova difícil, geração assistir um Lawrence das Arábias. Então, difícil. Essa luta aí é quase uma causa perdida que a gente tenta lutar aqui. Mas cara, as pessoas, é o que você falou, as pessoas, elas têm que assistir vídeo acelerado. Cara, quem que vai ficar ali mais de 2 horas? A gente mesmo, assim. Cara, eu quando vou no cinema, o filme tem mais de 2 horas, vai chegando no fim, por mais que o filme seja bom, eu já fico agoniado. Sim, querendo olhar o celular, pensando no que eu vou fazer depois. Então, assim, se eu sou assim, eu fico pensando, cara, imagina as outras pessoas também. Tem algumas indicações que a gente faz nos cortes e tudo mais que eu coloco no negocinho. Muitas das vezes a galera pede, tipo, bota a duração do filme e tal. Eu não boto, velho, de propósito. É isso mesmo. Porque se eu botar, você vai ver que tem 2 horas e 20 e você não vai ver. Pra mim é importante. Sempre que eu vou olhar no cinema, assim... A duração, né? Não que vá me impedir de ver, mas é um critério de seleção. Eu não viro brutalista por causa disso, cara. Não, pra mim impede, né? Pra muita gente. Eu queria ver, mas assim, eu tava com minha noiva, a gente tava fazendo tanta coisa que eu falei, cara, vai ser a tarde toda vendo isso aqui. E assim, beleza. Não, o Brutalista, por exemplo. Cara, apesar de ser um filmaço, assim, ele foi feito em, como é que é? Panavision? Panavision. Ele foi feito em Panavision, vocês sabem disso, né? Que é um filme próprio pra se ver no cinema. Sim, eu falei, cara, eu não vou ver esse filme no cinema. Eu falei assim, olha, eu vou pegar a versão que eu recebi aqui, que os amigos compartilharam. Sim. Cara, eu assisti ali dividido, como eu gostei muito do filme, eu dividi só em 2 partes. Mas eu poderia ter dividido em 3 ou 4. Lembra do Irlandês, do Scorsese? Eu nem assisti. Esse eu vi no cinema 2 vezes. Não, então, mas o Irlandês... Scorsese é Scorsese. A galera, ele falava assim, ó, como ver o Irlandês. E aí eles botavam assim aqueles time codes, né, stamps, falavam assim, episódio 1, episódio 2, episódio 3, episódio 4. Eles estavam botando uma série, porque ninguém queria sentar, saca? E esse filme só foi produzido porque a Netflix era o Scorsese, né? E a Netflix deu essa liberdade pro Scorsese de fazer um filme com essa duração. E ele fez agora recentemente também o Assassino da Lua das Flores. Que eu vi também.
Só que eu vi no cinema também. Mas, cara, é só um Scorsese da vida, assim, que vai... Tarantino, um Spielberg. Como assistir o Escocês? Com uma noite bem dormida, 3 latas de energético do celular. O celular trancado. Mas os filmes dele prendem muita atenção, né? A gente tem que se caminhar pro final já. Sinal que o papo tá bom, né? Tipo, nem vemos... É isso, mas então assim, quer fazer o Sessão Confia? Vamos fazer. Porque isso aí é o que o Brasil gosta, meu irmão. É a Sessão Confia? A gente faz sempre... no final do nosso programa a gente tem 2 quadros. Um é o Contraplay, que a gente faz umas brincadeiras e tal relacionadas ao cinema, e o outro é a Sessão Confia, que a gente indica ótimo, tipo, que filmes, massa. séries, Sessão tudo que você quiser massa, indicar. Massa. E deixa pro final pro pessoal assistir tudo pra pegar a dica só exatamente. no final. E hoje você vai participar do Contraplay, Thiago. Vai ser a ótimo. brincadeira, nossas Olimpíadas aqui. Vamos para vocês perguntam, eu respondo. Eu não sei, ele que é o mestre dos jogos aí. Ele que é o Jigsaw aí. A gente tem 2 brincadeiras hoje. Hoje a gente vai fazer um draft. Sabe o que é um draft? Draft é tipo, a gente escolhe, tipo, de escolhas. Por exemplo, tipo, a gente vai fazer um sorteio aqui pra quem vai ter a primeira escolha, a segunda escolha e tal. E aí cada um vai tentar montar um time e o nosso draft hoje o tema é de diretores. Massa. A gente vai fazer um draft de diretores. E aí a gente pega 4. Tá. Cada um vai ter 4. Cada um vai indicar 4 diretores? Isso. Aí, por exemplo, eu vou fazer um sorteio aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um sorteio. Mas é só indicar porque gosta mesmo, algum tema específico, alguma coisa? Como é que é? É só porque é diretores que você gosta mesmo no geral ou tem que ser algum tema? Diretores no geral. 4 diretores, cara, tá. Eu vou falar, mas aí a galera dos comentários vai achar que eu sou pretencioso. Falar, quem ficar por último não vai ter tanta opção assim. O cara... Pô, no último aí eu fiz a minha lá e galera me esculachou lá. A gente fez o draft do filme de comédia perfeito. Massa. Aí o Lilo saiu com a primeira escolha, aí ele escolheu Will Ferrell como primeiro pick dele. É porque aí você a internet não gosta acabou dele, com a raça dele. A galera acabou comigo. Eu não conheço. Will Ferrell é esse cara aqui, ó. Will Ferrell não, achei que... Qual filme? Não, era só de fez ator. um elenco, entendeu? Entendi. Como se fosse o filme perfeito, quem seria ele? Tá. Aí ele pegou o Will Ferrell, Owen Wilson aí. Eu gosto do Ben Stiller. Ben Stiller, pô. Nem falamos do Ben Stiller. Cara, eu acho... Só de olhar pra ele, eu acho graça. É engraçado. Pô, Zoolander, cara. É sensacional. Quando eu morava fora assim, esse meu amigo, né, que vai ser até padrinho do meu casamento, o Kevin, americano, a gente via Zoolander, a gente falava as histórias do filme, né? Fazia aquela cara do Blue Steel dele. Eu adorava. Pô, Trovão Tropical, cara. Trovão Tropical. Os Fockers lá, né? A saga dos Fockers que no Brasil é Entrando uma fria maior ainda com a família. Eu já vi aqui várias vezes. E ele dirigiu, um dos filmes que eu mais gosto dele. Ele dirigiu o que é com o De Niro também, né? Que a gente tava falando do De Niro. O De Niro é muito criticado por fazer muito filme, né? Cara, eu acho que o De Niro tá certo mesmo. O cara tem que fazer tudo, pô. Vai ficar esperando o papel perfeito. E olha que ele tem feito muito papel bom atualmente, né? Sim, é porque assim, pro cara errar na atuação, o cara tem que se esforçar. O cara já tem tantos anos de prática. Exatamente. E ele já fez máfia, já fez comédia, já fez suspense. Ele é versátil, assim, né? Eu acho que é isso que é a marca, assim, de um artista, é você conseguir fazer, sabe? Bem... Com certeza. E diga, você fala? Não, pode continuar aí, que eu tô pedindo pro chat GPT falar organizar pra mim. Vai ser outra coisa também, cara, do futuro do cinema aí. Cara, com certeza. Não, esse ano já teve a discussão no Oscar, né? Não sei se vocês acompanharam, mas duas questões. Do Brutalista, né? Do Brutalista, né? Que a inteligência artificial foi utilizada para potencializar o sotaque dele, de um polonês vivendo nos Estados Unidos. Muito se falou até que ele poderia perder a chance de ganhar o Oscar de melhor ator, porque foi algo que saiu na mídia. Demais, você viu? Nem é nada demais. Só pra ficar mais... E outra coisa, no Emília Pérez, a voz da Carla Sofia Gascon, em algumas vezes parece que ela foi modulada de alguma forma, não sei se foi para afinar, não sei o que aconteceu, mas para deixar ela mais feminina? Aprazível. Eu não sei se era feminina, mas para combinar mais com a canção. Foi durante uma música ela cantava. Assim, mais ou menos. Enquanto ela canta, parece que o filme é musical, né? Em alguns dos trechos musicais, se eu não me engano. Mas, cara, é isso. A inteligência artificial tá aí. Ela vai ser implementada. Ela é uma ferramenta que ela não pode ser censurada ou colocada como, assim, minha opinião, tá? Não tô falando nem sobre cinema mais, tô falando de modo geral. Não, a gente tá só conversando aqui. Não é mais um papo sobre cinema. Off podcast já. Cara, você não precisa se constranger por estar usando a inteligência, o chat GPT, porque é uma ferramenta que está disponível hoje para você, entendeu? E grátis, cara. Agora a questão é você também fazer um bom trabalho a partir dessa ferramenta, né? Você não pode chegar ali, as pessoas também
Tem um limite, Tem um limite, né? Entendeu? Tipo, é algo que serve para, no meu modo de ver, para algumas atividades, né? Não para substituir ainda, mas para auxiliar, para aprimorar, né? Pronto, consegui aqui. Vai lá. Vamos lá. Então, peraí. Daí eu entendi. Cada um vai listar 4 diretores. Isso. Aqui, ó. Não, ó. Vai lá. Vai ser um draft. Aí o draft vai ser o seguinte: a gente sorteia a ordem aqui. Quem vai começar? O que quer que puxe? Só vamos puxar um pouquinho, assim tá bom. Opa. Aí, pra gente começar. Aí, por exemplo, a ordem sorteada, tipo, Murilo, depois eu, depois você. O convidado é o último? Não, só uma brincadeira. Então vai, você começa agora. Então é Thiago, depois eu, vou ficar depois sem Murilo. opção. Eu falei, Não, cara, vai lá. nem sei se eu conheço Eu dou um jeito tanto aqui. diretor assim, Eu viu? dou um jeito. Aí o seguinte, aí o negócio vai ser o seguinte, por exemplo, primeira pick, Thiago escolhe um diretor. Escolhe o Tarantino. Aí vai pra mim, eu escolho o Scorsese. Tá. Aí o Lilo escolhe, sei lá, Sim. Akira Kurosawa. Aí Eu tinha pensado nesses aí, Scorsese e Kurosawa. Foi? E Clint Eastwood. Aí já começa a segunda rodada. Aí você escolhe de novo. Tá. Depois quer dizer, aí a segunda rodada já começa você de novo. Tá bom. Tá, mas qual que é o objetivo? O objetivo é quem montar o melhor time de diretores. Tá. Depois os Um esquadrão. E depois quando a gente incluir as 4 rodadas, e daí coloca nos comentários pra ver quem teve o tá, melhor. Tá bom. Será que dessa vez eu vou conseguir? Porque da última vez a galera Da última tomou vez favoritismo. você Matheus ganhou da Porra, galera. Não, meu time do meu Injustamente, porque atacaram muito o Will Ferrell. Quer ver? E o Owen Wilson, que eles são Will muito o Will Ferrell, né? Que sim, é um eu vou te falar qual foi o meu time e qual foi o dele. O dele Pra Comédia Perfeita. Do filme de comédia perfeito. O Murilo botou. Calma aí que eu vou pegar agora. O Murilo botou. Quer ver? Ele botou Will Ferrell, Steve Carell, Top. Owen Wilson, Top. Amy Poehler e Eduardo Sterblich. Aí eu botei no meu Will Smith, Jim Carrey, Tina Fey, Paulo ganhou. Gustavo e Adam Sandler. Já ganhou. Cara, e... É porque ainda teve talvez eu me arrependesse da Amy Poehler. A gente escolheu os diretores. Ele escolheu Yorgos Lanthimos, do Pobres Criaturas. Que eu acho que ia ficar As engraçado. pessoas nem vão Não sabe nem quem é. O pessoal que segue o canal, nem o grego, né? O grego. Já vi que você gosta muito de A Favorita, né? Um filmaço. Eu gostei, né? pô, Filmaço. Eu gosto dos filmes dele, assim. Eu não vi esse último, não tive também não tenho vontade nem de interesse, ver. não. também não vi. Não tive vontade de ver esse último, esse do... Eu vi A Lagosta dele, que foi o primeiro longa Como dele. é o nome do filme? Do novo dele? Tipo Gentileza, uma coisa assim. isso. Kinds of Kindness. Mas, então beleza, então. Vamos jogar isso Então aí. vamos lá. Vai dar bom. Deixa eu introduzir. Esquadrão, né? Eu já Tipo montar um introduziu- time, uma seleção, assim. Eu já introduzi o Contraplay? Já falei que vai começar o Contraplay? Já, você até explicou as regras aí. Eu Ah, deixo tá. as regras pro povo. Então tá bom. sacar. Vai. Então vamos lá. Brincadeira de hoje é draft de novo, o polêmico. A gente fez o draft da última vez. Que se você ainda não viu, tá lá no Instagram e no Shorts, e no Reels, e no TikTok e tudo mais do Contraplanos. Assim, onde você vê rede social, você escreve Contraplanos, tem a gente lá. Show. Vamos lá, o draft de hoje vai ser de diretores. E hoje o Thiago vai participar do Contraplay. Vamos lá. Vou ganhar. Primeira escolha, como você é o convidado, você vai ter a primeira começo? escolha. Você começa. Vou horário, né? Vou começar com o Scorsese. Tá bom. Vou começar com o Scorsese. Já pra mudar essa arma pra vocês aí. Essa seleção vai ser velho. cara, hein? Esses jogadores aí vão ser caros. cara. Será que eu vou pelo hypezinho do que a galera gosta? Ué, é a melhor que tem, a melhor seleção, né? Então, assim, vai pros mais caros. Eu vou de Spielberg. Paul é o outro, eu fiquei em dúvida entre os dois. Cara, vou começar aí com Hitchcock. Ixi. Ele Droga sempre quer ir pros Eu tô pros pegando os clássicos. melhores pra mim. Tá Eu tô bom. falando, cara, esse vai ser... Tá. São 4 pra cada um, tá? Cara, deixa eu ver. Deixa eu pensar com calma. Eu vou me manter fiel à velha guarda. Eu vou de Oliver Stone. Apesar de saber que não vai ser tão popular, mas... Oliver Stone. Eu vou quebrar tuas pernas agora. Não é nada, pô. Vou. É perna de aço. Sabe por que eu vou quebrar tuas pernas? Vai Stanley nada. Kubrick. Ih, meu Deus, como é que eu deixei Que passar golpe essa? baixo, bicho. Que golpe baixo. Cara, como que eu deixei passar essa? É meu diretor favorito. Eu já ganhei, né? Não, é. Não, Spielberg. calma aí. Tá, Ó. tá. Spielberg e Kubrick. Putz. Tu me ferra. Eu vou... Vou botar aí Jean Renoir, então. Ixi. Caraca, velho. Você quer ir pros Tudo tá aí de nós dois aí. Tu quer me ferrar lá também? Tá, vai. Pô, Kubrick foi sacanagem. Deixa eu ver.
Pensando na vitória, Tarantino. Tá, agora ele Se eu deixasse pra Tá você, pra play, tá pra play. eu vou com os pesadões agora. Ah, mano, eu vou pegar um brasileiro, só pra eu... Só pra jogar na cara. Glauber Rocha. Glauber Rocha, beleza. Eu vou mergulhar na comercialidade mesmo, assim, eu vou botar um Spielberg aí. Ele Eu já peguei o Spielberg. Mentira, não pegou. Foi seu primeiro? É. Ué, não foi o... O meu tá, Spielberg, Kubrick e Glauber Rocha. Eu pensei que o seu primeiro tinha sido... Não, era isso mesmo. Tá maluco. Então eu vou botar aí... O Scorsese já pegou, não. Vou botar, sabe o que eu vou botar? Eu vou botar o... Pô, agora esqueci o nome dele. Ingmar Bergman. Pronto. Ah, boa. Então você já fechou o teu, não? Não, Falta um? Não, eu O comecei. Thiago que vai fechar agora. Meu bom de cult. Eu vou de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Uau. Tá bom, então eu fecho agora, né? Eu não sei se eu quero fechar e te humilhar. Ué, mas não tem como mais? Tem. Não tem? Tem. Então vai, o que tu vai falar? Tu quer ver que eu vou te humilhar? Quero ver. Francis Ford Coppola. Tá. Pô, eu já tô com o trio. Escolhe cult você, ali, né? escolhe você mesmo. Eu vou mano. botar o cara que inventou o cinema, então. Escolhe você mesmo, personalidade. Murilo Brederotti. E Murilo Brederotti. Eu ia colocar Fellini, mas aí me veio na cabeça o Charlie Chaplin. Eu falei, cara, não posso deixar foi passar bom. o Charlie Chaplin. Então assim, Você vai botar você mesmo? Não, escolhe. É tipo o cara que sai do futsal pra jogar lá com o Neymar. o Pelé, tá ligado? Brasil. Cineasta independente, né? Murilo Brederotti. Pronto, vai botar Murilo Brederotti. Calma aí, eu vou botar assim, que tá muito ocidental, eu vou botar aí Tem muitos que saem. Oso, que eu esqueci o outro nome dele, o Oso do... Tem Kurosawa, tem Godard. É Oda, né? Não é Oso não, é o... Não, é Kurosawa. Oda é o do É One Piece. Não, mas tem um que é o... Ele fez aquele filme... Vidas em Tóquio, uma coisa assim. É porque o Kurosawa, eu pensei nele também. Eu sei que é. Você sabe qual que é? Eu não sei se é Oda ou é Ogo. Eu esqueci o nome dele. Mas... Como é o nome do filme? Vidas em Tóquio? Vidas em Tóquio. Vamos ver o que é agora. Não, eu vou botar então o Kurosawa aí, porque até achar, né, já perdeu o brilho já. Kurosawa Então bota o Kurosawa. Então foi aquele Kurosawa. Então os times ficaram. Thiago, fala o teu aí. Scorsese, Oliver Stone, Eu também tô... Não, eu ia perguntar se eu podia mudar, mas é muita sacanagem com o Oliver Stone. Eu queria incluir o Fellini. Mas então é Scorsese, Oliver Stone, Charlie Chaplin. E qual que foi o outro? Qual foi o outro do Thiago? Scorsese, Charlie Chaplin. Tarantino, Oliver... não? Tarantino. Isso. Eu já esqueci o meu também. O meu foi Spielberg. É aquela coisa de... É aquele attention span que a gente tava falando, da atenção. Tudo O rápido. meu foi Spielberg. Caraca. Glauber Rocha. Spielberg, Glauber Rocha, Kubrick e Coppola. O meu foi o Kurosawa, foi o Ingmar Bergman, foi o Jean Renoir e o Hitchcock. Pronto, é isso aí. Comenta aí embaixo qual você achou que foi o melhor draft dos diretores de cinema. Três excelentes opções. Não, e coloca também a de vocês aí, né? Bota de vocês também. Coloca ali os 4 de vocês também pra gente, enfim. Vocês não falaram nenhuma mulher, seus machos escrotos. A gente falando lá da substância e tudo. Mas vai falar 4 homens. Sem lugar de fala total, né? 12 homens aqui. Eu até pensei em alguma. Cara, mas eu pensei em Catherine Bigelow. Não, mas se tiver que escolher uma, pô. Mas isso é uma coisa muito eu cultural. Sofia Coppola, mas... Isso é muito cultural, por exemplo. A gente tá falando aqui, é uma brincadeira, mas a gente tá falando dos nossos diretores favoritos, aparentemente. Cara, as mulheres têm muito menos oportunidade no cinema historicamente. Agora que elas estão começando a conquistar mais. Total. Então o passivo de filmes natural, assim, pra gente chegar a 20 vezes mais. Mas claro, assim, que seria interessante a gente ter aberto não vou chamar de cota, claro, né? Mas assim, aberto uma oportunidade para as mulheres, assim. Sim. Foi realmente um lapso. E no meu caso, só diretor norte-americano, né? Eu pensei, putz... Por isso você queria nem o Fellini eu coloquei. Não, mas o Fellini também é um dos preferidos também. É porque assim, dos pesos pesados de diretoras de mulher, pra mim, acho que é a Agnes Varda, assim. Ela, assim. É a única que eu consigo, assim, com os grandes, com os deuses, assim, é a única que bate frente. Aí... Agora, essa nova geração tem muita mulher. Tá vindo, muita diretora mulher. A própria... Como é o nome dela que fez Barbie? Esqueci agora. É a... Greta Gerwig. Greta Gerwig. Ela é muito boa, eu gosto dela. É boa mesmo.
A diretora do A de Nomadland também, né? Nomadland, Clay, como é que é? Zhao, não sei o que Zhao. Chloe Zhao. Chloe Zhao, é isso. Boa também. Não conheço. Vamos lá, segunda brincadeira do Contraplay. Vai lá. Mais uma. Agora é o seguinte. Eu vou falar 4 categoriazinhas, 5 categoriazinhas. Eu vou falar a categoria e vocês vão ter que evitar dizer o mesmo nome que eu. Como assim? A categoria de quê? Vou falar o seguinte, por exemplo, filme da Pixar. Tá. Nós 3 vamos falar ao mesmo tempo um filme da Pixar. Juntos. Se alguém falar um nome igual, tá eliminado. Tá bom. Mas os dois que falaram o nome igual é verdade. estão eliminados? Calma, não. Daí só sobra o vencedor, então. Então perde ponto. Pronto. Perde ponto. Então beleza. Então vamos lá. Quando você falar já, como é que é? Eu vou falar o tema e vou contar até quando eu falar já. Tem um tema? Tem. Ah, tá. Esse da Pix foi só um exemplo. Foi só um exemplo. Eu já tava buscando aqui, deixa eu ir. Vamos lá. Calma. Calma, ele nem falou o que é. Eu vou falar o tema. Vai lá. Ator careca. Não, você espera. Não posso deixar você pensar muito. Dois. Não posso deixar você pensar Aquele muito. que fez Conclave, eu esqueci o nome agora, que fez Conclave, que fez... Não. Ele não é bem... Não, rapaz, não. É um que fez Diabo Veste Prada também. Esqueci. Tony Tucci. Ele mesmo. Eu gosto muito dele. Tá, vou falar então. Tem poucos, hein, ator, caramba. Não, para com isso aí. Vamos, velho. Fala, Gustavo. Calma, deixa eu contar até já. Vai. 1, 2, 3 e já. Bruce Willis. Paulo Gustavo. Eu achei que você ia mudar de tema. Tá bom. É bom que faz outro. Esse é muito difícil. E a gente ia ganhar, porque eu falei Bruce Willis, falou Jason Statham e ele falou Paulo Gustavo. Então vamos lá. Atriz brasileira. Já? 1, 2, 3 e já. Camila Pitanga. Sônia Braga. Fernando Torres. Camila Pitanga. Você foi perigoso, hein? É porque quase que eu falei Fernando Torres. Eu fiquei em pânico. Quase que eu falei Fernando Torres. Falei, cara, alguém vai falar Fernando Torres. Cara, quando você me bota assim contra a parede, eu começo a ficar louco. Meu cérebro não funciona bem. Agora eu vou deixar o funil desse tamanhozinho agora. Filmes do James Cameron. Bicho. 1, 2, 3 e já. Vingadores do Futuro. Hã? Que você falou? Exterminador do Futuro 2. Eu falei Exterminador do Futuro. São dois filmes diferentes. Não, é dois. Eu falei Titanic, eu achei que alguém ia comigo. Tá, vamos lá, próximo. Pô, aí... Bota aí curtas-metragens francesas da década de 40. Eu vou pegar outro tema agora, porque eu queimei aquele tema da Ator Careca. Deixa eu pensar aqui. Bota aí. Deixa eu pensar... Cadê o chat? Filme de terror. Ixi. Tá, vamos lá então. Pera aí, tá. 1, 2... Não, mas você não vai repetir, tem tanto filme de terror. Tá, filme de terror. 1, 2, 3 e já. O Grito! Aí, A Hora dos Mortos-Vivos. Travou. Eu sei qual é a pressão. Eu achei que ele fosse mudar o... É o povo julgando a gente agora. Tá, então vamos lá. Por enquanto ninguém repetiu. Caraca, estamos 100%. Último então, hein? Vai lá. A função em um set de filmagem. A função em um set de filmagem? Entendeu? Alguma atividade que se realiza no set. Tipo, o que sai no crédito lá e tal. Tipo, tá. Eu não vou falar porque senão vou dar uma ideia. Tá bom, vai lá. Entendeu? E tá bom, vamos lá. Não pode dar tempo de pensar. 1, 2, 3 e... Continuista. Putz, mentira! O que vocês falaram? Você falou continuista? Eu falei continuista. Caralho, você também? Eu falei, continuista. Qual a chance, então velho? Eu ganhei. Ganhou. Thiago é o grande vencedor do beijo. Palmas pra ele. Boa. Caramba, olha vocês terem falado. Eu nem sei o que é continuista, na verdade. É o que vai dando sequência aos É bom. Caramba, mas então agora eu acho que é o quê? A Sessão Confia, né? Agora a Sessão Confia, acabou com o Contraplay. Foi legal. Foi massa, foi bom. Foi um jogo legal. Você tem muita pressão? Você quer indicar alguma coisa assim? Sua Sessão Confia aí. Alguma confia coisa que eu... A gente não vai indicar agora, mas só pra você pensar. Tá. A gente pode ir falando, ele vai pensando. Bom, assim, tem tanta... Vai indicando vocês assim, mas eu não sei nem se vou indicar Cara, pode ser desses filmes do Oscar... Um que eu gostei bastante e que, assim, teve 2 indicações, acho que pra melhor ator, né? O cara que fez o Trump. O Aprendiz. O Aprendiz, eu gostei desse filme. É um filme que não foi tão falado assim eu quero ver. na temporada e tá no Prime. Foi um filme que eu gostei, assim.
Nossa. E também queria indicar também os filmes da década de 80, que durante o meu mestrado eu assisti uma porrada deles. Bom aí pra gente. Muita coisa envelheceu mal, mas é um tosco que diverte. Então, assim, adoro. foi a época onde o blockbuster se consolidou, né? Assim, a década, embora tenha surgido na década de 70 com Tubarão, Contatos Imediatos de Terceiro Grau e tal. Mas o blockbuster surgiu daí. É interessante a gente ver também o surgimento do blockbuster, né? A forma como as pessoas passaram a consumir cinema. Enfim, então eu queria fazer essa indicação para as pessoas não esquecerem da década de 80, que é uma época muito subestimada. Sim, assim, pelo grande público até que não, porque engajou muito, né? Assim, era muito blockbuster, Indiana Jones, Volta para o Futuro, etc. e tal, ET. Mas assim, para as pessoas que gostam de cinema, assim, cinéfilos, né? Que se reconhecem como cinéfilo, é uma época que foi muito subestimada, assim. Então eu queria fazer essa dica aí para as pessoas revisitarem a década de 80. Vai lá. Maneiro. E tem aquele filme que você falou que eu achei legal também, acho que é legal indicar de novo. Qual? Aquele sobre a cinefilia em São Paulo, das locadoras e tudo mais. Essa vai ser a minha indicação. Que é um filme do Alan Oliveira, um documentário, né, chama Cinemagia, a história das videolocadoras de São Paulo. É essencial esse filme para quem quiser conhecer um pouquinho melhor sobre o que a gente conversou aqui rapidamente, né? O tempo aqui é curto, mas enfim. É um filme muito bom e que traz muita informação, além desse sentimento saudosista, né, pra gente que vivenciou as locadoras, mas que apresenta esse mundo para as novas gerações. Então eu queria deixar essa dica. É um filme muito bom. Top. Onde é que ele tá? No Prime Video? Tava no Prime, eu acho que deve estar ainda. E salvo engano, eu falei da última vez que eu falei com o Alan, ele está produzindo uma nova versão. Não sei se ainda é sobre locadoras, né? Mas assim, ele é um expert no assunto, sabe de tudo. Então é um bom filme. Fica sendo minha dica. Quem sabe um dia a gente chama ele pra cá. Pois é. Claro. E ele tinha ficado de vir em Brasília fazer entrevistas, assim como ele vai fazer no Brasil inteiro, né? Assim, maneiro. É um documentário, então ele tinha... Eu não sei se ele chegou a vir, mas enfim. Maneiro. Valeu. Eu vou recomendar... Que eu tava até falando com ele do Ben Stiller, eu vou recomendar Zoolander. Zoolander? Que é um filmaço Nunca mesmo. vi. Eu acho que depois eu nunca vi um filme, assim, é o único filme que eu consigo lembrar agora que meio que faz uma sátira da indústria da moda, assim, sabe, dos modelos. Ele faz de um jeito muito legal, cara. E eu vi esse filme quando eu pegava na Blockbuster. Eu lembro de alugar. Vou alugar, vou baixar, né? É bom demais, cara. E assim, é sensacional. Quem já escuta o podcast sabe que a gente gosta muito de comédia, né? Então, assim, é uma das minhas comédias favoritas. O Lander é sensacional. E Ben Stiller, ele não é muito apreciado hoje. Já teve a época ele é muito engraçado. Mas o cara é hilário, cara. Tudo que ele faz. Ele basta estar... Ele parado, né? Ele parado já é engraçado. Ele tá dirigindo Ruptura agora na Apple TV, aí tem às vezes por trás das cenas ali, aí ele vai dar entrevista, né? Aí ele só fica parado assim, você já começa a rir. Ele apresentou uma categoria do Oscar, né? Que ele caiu, né? Acho que foi, não sei se foi de cinematografia, enfim, acho que sim. Mas eu gosto muito dele também. Ele é muito bom. Nossa. E você, Matheus? Cara, você não cansa de me surpreender, velho. Zoolander. E eu nunca vi, vou assistir, vou seguir sua dica. Você nunca viu Zoolander, tem que ver. Eu não gosto de Zoolander, tu me odeia? Você não gosta? Sério, cara? Acho muito ruim, velho. Sério? Mas você achou muito besterol? Achei. É por isso que tu não gosta do Owen Wilson. Você tu não gosta gosta de besterol, né? Eu gosto de besterol também. Tá, a minha indicação vai ser um filme bem cult, né, velho? Não sei se vai ser muito cult, não sei. Ué, aqui não tem isso não. A minha indicação vai ser um filme, um documentário também, Netflix. Tá no Netflix, o nome do documentário é Andança, Os Encontros e Memórias de Beth Carvalho. Olha aí. Vamos lá. O Pedro Bons, que é o diretor desse filme, é um filme brasileiro, Pedro Bons é o diretor, ele reuniu uma coletânea de imagens de arquivo pessoais da Beth Carvalho, de filmagens e tudo mais, dela mesmo, que ela disponibilizou pro público e tal, e ele fez essa coletânea, essa junção, essa edição, e criou esse documentário com imagens próprias feitas pela Beth nas filmadoras dela e tudo mais. E aí ela mostra todas as andanças dela pelos bares e botecos do Rio de Janeiro, os sambas de roda do Rio de Janeiro. E aí tem várias personalidades, tem Mário Lago no meio das filmagens, tem Zeca, então tem muita gente. Então, tipo assim, é muito da história urbana do samba no Rio de Janeiro, dos anos social, 70, né? 80, 90. Social. E é muito interessante, porque a gente acompanha um pouco da vida da Beth Carvalho, faleceu recentemente. Então, tipo, a gente também mata um pouco da saudade. E
fica mais próximo e enxerga mais aquelas pessoas como pessoas, artistas Exatamente. que a gente escuta, sambistas que a gente cresceu escutando. Eu tenho uma ligação muito grande com o samba, porque meu avô é carioca, minha família tem uma parte no Rio, então assim, eu tenho muita relação com samba, gosto muito de samba, cresci ouvindo samba desde criança, então é um filme importante pra mim, um filme legal e tipo, interessante demais. Então, Andanças, As Memórias de Beth Carvalho na Netflix. Não assisti nenhuma das duas indicações, eu assisti. É bom aí, assim que é bom, conhecer coisa nova. Então É isso, galera. É isso, né? Agora, fala. Pode falar. Já teve encerramento. Aí a gente acaba expondo do nada, porque já Acabou. encerrou. Não, mas de qualquer... não tá mais gravando? Não, tá gravando. Mas de Pode qualquer falar. forma, quero agradecer. Cara, muito legal. Muito Gostou, legal Thiago? o bate-papo Gostou, demais, cara. Pô, Pô, venha mais aí, me chama cara. mais, Vamos, vou me convidar. a gente vai, com temas diferentes. Tão bom falar sobre cinema, né? E cara. falar de uma forma assim descontraída, né? Enfim. Sem pressão, assim, Sem tranquilo. pressão, sem roteiro, né? E A aqui- gente. E, cara, a espontaneidade é muito da base de tudo também, né? Você seguir. tranquilo. E sempre tem essas pautas atuais do cinema. Por exemplo, a gente passou por tanta coisa, né? Assim, Sim, né? sim. Tanta coisa que aconteceu recentemente também. E, enfim, mas muito obrigado pelo convite. Não, que Parabéns isso. A pelo gente que canal agradece aí. aí você O canal vir tá com a gente. top de linha. Cada vez tentando ficar melhor. Ah, E aqui é aquilo, a gente recebe qualquer pessoa, a gente não julga ninguém, opinião, o que você gostar, estamos aqui, a gente recebe todo mundo, cara. É isso Matheus, por exemplo, falou hoje que frequentava a sessão de vídeo pornô. Não, mentira! locadoras. Pelo amor de Deus. E a gente Recomenda o vídeo pornô aí, pô. Recomenda ele. Mas Vamos enfim, fazer um episódio só de vídeo pornô. Entrava disfarçado na filmes locadora. pornografias. volte sempre. É seja isso. Não, vou bem-vindo voltar, sempre, gente. volte Muito bom o assunto, a abordagem, as pautas. Primeiro de Tô muitos, aí. né? Primeiro de Primeiro de muitos. Sigam o Reduto da Sétima Arte. Sigam o no Reduto Instagram. Sétima Arte, hein? Sigam Contraplanos em todos os Vamos interagir mais nas redes também, Olha, né? vamos, a gente tá precisando. Meu ponto Puxa a fraco. nossa orelha aí É. nas redes sociais, que a gente tá fraco de interagir. Mas é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Valeu, gente. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Contraplanos. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, né? A cada episódio nós estamos crescendo, estamos vendo seus comentários, estamos vendo o canal crescer. Então, muito obrigado, né? E obrigado também ao Thiago por ceder o tempo dele de estar conosco, né? Nosso primeiro convidado no Contraplanos. Olha né? que honra. Exatamente. Eu espero que a gente não tenha enchido muito o saco. Não, Você- foi sensacional. Tive a oportunidade de falar sobre o tema que me interessa muito, né? Acho que vai interessar também a muita gente que não viveu essa época, né? A gente sabe Exato. que muita parte da audiência, né, do YouTube atualmente é formada por um público mais jovem. Então a gente trazer um pouquinho, resgatar um pouquinho dessa história do audiovisual é muito importante, né? Legal. É isso, cara. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado. Já tem episódio novo saindo hoje, mas esse aqui vai sair semana que vem. E até o próximo episódio. Valeu, Tchau, galera. tchau. Valeu, Thiago, por ter Valeu, vindo. gente. Obrigado, hein? Calma aí que eu tenho a minha Tem claquete que pegar a pra bater. claquete, que a gente agora usa com a claquete. Ah. Vamos fazer com o dedo agora com a claquete. E voltem a me convidar, hein? Vai voltar. Vai ter. Valeu, pessoal. Corta! Tchau.